Bem, gente, então mais uma vez a paz do Senhor a todos. Chegamos, enfim, à nossa última aula do módulo, né? Aula 5. Passou rápido, né? Foi rápido, não foi? É. Pois é, isso é até uma coisa que o Wesley estava conversando comigo, né? Não tem um padrão, né? Tipo assim, quantidade de aulas e um calendário, né? Uhum. Porque assim. Não, isso faz parte, né? Eu, por exemplo, me baseei para finalizar. É por isso que o slide me ajuda muito, eu não fico muito preso à apostila. Eu trago aos pontos principais, entendeu? Aí abordo, quando precisa ler, a gente vai ler, né? E aí eu tento me enquadrar, me basear no tempo da aula. Passou rápido, achei que passou muito rápido. Não sei. Não sei. Falta 5 para você, velho? Falta 5? Entendi. Não, se parar para depois para voltar é difícil. Eu acho que o próximo módulo de vocês, se eu não me engano, é profetas menores, né? Alguém sabe? Pode ser, Rafa, tudo bem? É? Eu acho que o pastor Osvaldo tinha comentado. Tem que pegar, o pastor Osvaldo tem esse histórico aí. É porque é cíclico, né? O Rafa é a última, né? Penúltima aula, né? Vem na próxima aula para fazer a prova e só esperar a formatura, né? Pois é. Então, mas aí. Mas é isso que elas estavam falando, que não tem, tipo assim, um padrão. Quando a gente fez, você pegou algumas matérias comigo, eram 5 aulas por módulo, né? Mas hoje não, hoje parece que está estendendo. O professor que precisa de 7, 8, ele dá. Às vezes ele falta uma, né, e prossegue da outra. Isso aí não traz para vocês uma clareza na formatura, né? Quanto tempo vocês se formam? Ninguém sabe, né? Porque cada matéria vai se estendendo, ninguém tem uma... Entendi. Você só vai vir nas 5 que faltam. Né? Aí no mês que vem. Entendi. Bem, eu acho que aí o pastor Oswaldo estava conversando comigo, eu até perguntei a ele, pastor, como é que tá aí porque eu iria até cancelar a aula de hoje, né? Mas eu falei, não, deixa, porque eu não quero atrapalhar também um cronograma, que às vezes eles têm, né? Mas ele falou que não tinha nem conversado com o próximo professor ainda. Provavelmente vai ser até o presbítero Natanael, que vai dar a próxima disciplina, entendeu? Ele sempre tá dando aula aí, sempre tá dando. Agora, não sei se eu volto a dar aula para vocês, né? Se o pastor me convidar para alguma disciplina aí, eu venho. Gente, então vamos lá. A gente iniciou a última aula, né, a aula 4, falando sobre o líder, né? E foi a última aula aí que se estendeu muito, a gente debateu muito, enfim. Mas foi uma aula muito produtiva, até gostei da participação do pessoal de casa, o Rafa estava em casa, né? Vocês aqui. Deu para a gente debater muito com relação à figura do líder, né? E aí a gente chegou a passar aquele videozinho, tiramos algumas lições ali daquele vídeo sobre liderança, e a gente parou a aula ali, porque até alguns precisariam sair mais cedo, né? Paramos, era 9h10 mais ou menos. Pai do Senhor. E aí a gente parou praticamente no meio, corrigimos o primeiro questionário, a gente só vai tentar dar uma acelerada para a gente entrar na aula 5. A gente parou na página 114 aí de vocês, que é a segunda parte da apostila dessa logo depois do questionário, tá? Que fala sobre autognose e as marcas da vida. Falando ainda um pouco sobre a figura do líder, né? E o que é autognose? O que essa palavra aí ela quer dizer pra gente? Na verdade, é autoconhecimento. Até no rodapé da apostila de vocês aí tá dizendo, né? O conhecer a si mesmo, né? É o autoconhecimento, e a gente debateu muito na última aula, que uma das principais qualidades, né, e que o líder precisa exercitar é o autoconhecimento. Eu cheguei até a citar para vocês que uma das características do líder que eu considero extremamente importante é ele, inclusive, conhecer as suas limitações, as suas falhas, né?
porque aí ele iria poder trabalhar isso e potencializar a sua forma de liderar. Então, a autognose, né, o conhecer a si mesmo, é importantíssimo. E aí ele fala um pouquinho também sobre as marcas da vida, né? O que traz no sentido de exercer a liderança, o que isso traz para a vida dele também. Eu resumi aqui dizendo o seguinte, ó, autognose é o conhecimento que cada líder deve ter de si mesmo. Não basta o desejo de ser exemplo. Se você não sabe o que tem dentro de você para ensinar aos outros. Então, a primeira coisa que o líder precisa ter na sua mente, antes de eu querer ensinar, influenciar alguém, porque liderar isso, a gente viu isso, é influenciar, né? Não é exercer autoridade, não é exercer o poder, é simplesmente você ser um influenciador, você precisa se conhecer a si mesmo. Você precisa saber realmente o que tem dentro de você, inclusive as suas falhas, as suas debilidades, dificuldades, para que você possa trabalhar isso. Porque ninguém que não está apto a aprender um pouco mais, a olhar para si mesmo e tentar mudar aquilo que porventura seja um impeditivo ou um problema para o exercício da sua chamada de liderança, ele não está pronto a passar isso para ninguém. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o líder ele precisa se conhecer para que a liderança dele flua. Ele precisa conhecer aonde ele vai precisar mais ser trabalhado, aonde ele vai precisar ter mais atenção, tá? É necessário fazer um exame introspectivo. Precisamos ser nós mesmos. É necessário que saibamos de nossos próprios problemas e nos conscientizemos deles. Devemos reconhecer as dimensões das nossas limitações e saber até onde vai a nossa capacidade e a de Deus. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, eu sei aonde até eu posso ir, eu sei qual é a minha limitação, primeiro, eu vou entender que a partir dali eu preciso que Deus ele seja comigo, né? Que Deus ele venha me capacitar, venha me instruir. Só que para me ter esse reconhecimento, para me ter essa capacidade vinda de Deus, eu preciso entender que eu sou limitado. Lembra que a gente falou da humildade lá? A humildade é uma qualidade que o líder não pode deixar de ter, porque a partir do momento que ele deixa a humildade de lado, começa a entrar soberba e achar que sabe de tudo, é o primeiro passo para que ele venha em direção à queda. Então o líder ele precisa ter isso em si. E aí, falando sobre a capacidade, né? Vai a nossa capacidade e a de Deus. A gente viu aqui, inclusive na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho isso, sobre potencializar, né, as nossas capacidades. A gente precisa também saber os caminhos, e isso é bíblico, né? A Bíblia fala isso, se eu não me engano, Provérbios 24, eu não sei se eu trouxe a referência, mas depois a gente pode dar uma lida. Que a Bíblia fala que as nossas capacidades, o conhecimento que a gente adquire, ele potencializa a nossa forma de liderar. Então, quer dizer, não adianta eu ser um líder. Eu sei que eu sou limitado em determinadas áreas, mas eu, como líder, eu preciso entender isso e me capacitar naquelas áreas. Se eu quero liderar, eu preciso buscar o conhecimento. Por quê? Você tem sabedoria, talvez a sabedoria da liderança Deus já te deu. É contigo, né? Quando a gente fala em sabedoria e conhecimento, só para deixar claro aqui, Provérbios, eu não me lembro agora qual é o capítulo, que ele fala que bem-aventurado o homem que adquire conhecimento, quer dizer, adquirir conhecimento, e aquele que acha a sabedoria. Então, quando você vê conhecimento e sabedoria na Bíblia, são coisas diferentes. Senão Salomão não iria colocar no mesmo verso, né? E aí, quando ele fala em achar sabedoria, o que é achar sabedoria? É a sabedoria que vem do alto. Né? Tem gente que é muito sábio, sabedoria que vem de Deus, que está aos pés do Senhor, e Deus dá sabedoria a ele para conduzir certas situações, mas talvez é indouto, não sentou numa sala de aula, numa faculdade para estudar. Mas você vê que aquele homem é cheio de sabedoria. Da mesma forma que você vê pessoas que detêm posições extremamente elevadas, importantes, de liderança, é cheio do conhecimento. Quer dizer, adquire conhecimento. Conhecimento depende de mim. Então eu vou lá e adquiro. Eu vou lá e corro atrás. Eu estudo, eu tento potencializar as minhas qualidades para poder exercer a liderança, né? E esses homens sabem muito, mas às vezes não tem um pingo de sabedoria que vem do alto, né? Talvez no lidar dentro da sua família, homens que têm determinada situação de poder, né, de autoridade, mas não são sábios em lidar com as pessoas no dia a dia. Isso atrapalha também a liderança, né? E para comprovar essa questão da sabedoria e liderança, a Epístola de Tiago vai dizer lá, aquele que tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então Tiago fala isso, né? Tiago fala isso. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então conhecimento e sabedoria tem que andar junto.
é a tua vida espiritual, é Deus te capacitando, porque Deus capacita, concordo, Deus capacita. Mas você precisa fazer a tua parte também, a parte do conhecimento. Aquele que adquire conhecimento e aquele que acha sabedoria. Então, na parte do conhecimento, da ciência, isso depende de mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero liderar, eu preciso sentar para aprender. Então, não adianta você querer exercer uma liderança com base simplesmente, né, eu costumo dizer que a liderança, e muita gente vê muito mais isso, claro, na igreja. As pessoas já acham que liderança é algo muito místico, né? Não, eu não sei, mas Deus vai me capacitar, que Deus vai fazer, sempre para Deus, né? Não, o Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me dar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai abençoar. Caramba, e a tua parte? Será que você, como líder, não tem que fazer a tua parte? Se você quer liderar, você precisa aprender, você precisa se capacitar. Aí a gente fala, vocês já ouviram certamente aí, em muitos talvez sermões e pregações ou ensino, em vídeo de YouTube, enfim, que Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas vocês sabiam que isso não é um versículo bíblico? Sabia? Que não existe na Bíblia, que Deus não escolhe capacitados e capacita escolhidos. A gente escuta muito isso. Mas não existe esse versículo na Bíblia. Claro, você vê exemplos muito claros que Deus ele vai lá e capacita. Concordo. Mas eu vou trazer para a gente debater essa questão do autoconhecimento do líder, né? Duas questões. Por exemplo, parábola lá dos talentos. Lembra da parábola lá dos talentos? Que a um deu 10, que a um deu 5, e a outro 2, e a outro 1. Lembra lá da parábola? Como é que foi distribuído os talentos ali pelo Senhor daquela terra? A Bíblia é muito clara, que deu a cada um segundo a sua capacidade. Então a parábola a gente sabe que é Deus, né? É Jesus querendo ensinar aqueles que o rodeavam de alguma forma. Então ele poderia dar que o Senhor da terra deu a cada um segundo a sua vontade, ou segundo o seu achismo. Não, ele falou que deu a cada um segundo a sua capacidade. No entanto que aquele que ganhou 5, ele foi lá e granjeou, dobrou. Da mesma forma que ele ganhou 2, agora aquele que ganhou 1 só, quer dizer, o Senhor já viu nele que não tinha uma capacidade de administração. O que ele fez? Para esse eu vou dar 1. E mesmo assim, esse que ganhou 1, o que ele fez com aquele 1? Ele guardou, ele enterrou, né? Então, aí vamos usar outros exemplos aqui. Se Deus ele capacita os escolhidos, ele não escolhe pessoas capacitadas, o que vocês acham, por exemplo, que Deus ele teve que tirar Moisés do meio do Egito, levar Moisés para aprender um pouquinho de sabedoria, porque ciência ele tinha. Ele só precisava ter a sabedoria de Deus. E Deus tratou com ele naquele tempo que ele passou em Midian. Agora, por que Deus ele não capacitou Arão que estava dentro do povo ali? Já era um judeu, já era alguém que estava no meio do povo, era alguém que Deus já tinha separado para ajudar Moisés. Por que teve que ser Moisés? Porque Moisés tinha capacidade para aquilo. O que faltava nele era sabedoria. Arão, diferente. Arão talvez tinha até sabedoria. Foi ensinado pelos seus pais, era dentro do povo, né? Era um dos líderes ali do povo, junto com o seu pai, junto com a sua família, mas talvez lhe faltava o conhecimento, algo que dependia dele. Não tinha as oportunidades que Moisés teve. Moisés aproveitou o conhecimento que ele adquiriu lá no Egito. Deus usou Moisés no conhecimento que ele tinha. O livre acesso que ele tinha no palácio, a forma de falar com o faraó, já era alguém que tinha uma autoridade, né, no jeito de falar, porque sabia o que ocorria na terra do Egito dos dois lados, tanto dos hebreus quanto... Então, quer dizer, ele tinha conhecimento para aquilo. O que Deus fez? Vem cá, agora falta em você sabedoria. Moisés passou por aquele tempo do tratamento, né? Moisés foi tratado, pronto, agora você está pronto. Vamos lá que eu tenho uma chamada para você. Por que Deus, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, por que Deus teve que salvar Paulo para fazer com que a igreja depois, daquele período da igreja primitiva, que os 12 estavam com Cristo ali, depois deram início, né? Pedro, João, Tiago, por que Deus depois ele teve que trazer Paulo? Ó, esse aí é vaso escolhido. Paulo ele tinha um conhecimento absurdo que os 12 não tinham, né? Paulo era um homem culto, era um homem sábio, falava várias línguas, né? Então, quer dizer, Paulo ele tinha um conhecimento, né, dos costumes e da lei judaica, entanto que ele fala mesmo em uma das suas cartas lá, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, né? Então, quer dizer, ele tinha também o conhecimento da outra parte, Padre Senhor Tayane, da outra visão. Paulo ele tinha conhecimento. O que faltava em Paulo também?
Sabedoria. E aí Paulo teve aquele encontro, começou a estudar, ao contrário do que talvez muitos pensam, Paulo, assim que ele teve o encontro, Padre Senhor René, o encontro com... Quando Deus se revelou a Paulo, ele não saiu exatamente dali e foi fazer obra. Claro que não. Paulo ainda ficou um período estudando, entendendo aquilo que havia acontecido, né? Se culpando, talvez, por tudo aquilo que ele fez, e agora a visão dele está aberta. Então, tudo isso é a sabedoria que Deus estava dando a Paulo. E aí, Deus ele usou a sabedoria que deu a Paulo e já aquela experiência, o conhecimento, a capacidade que ele tinha para poder levar a sua igreja. Fala, Beth, depois a Lelê. Pode citar também sobre Josué? Josué também, sim, sim. Porque Josué também era um homem sábio, mas quanto tempo ele não passou ali do lado de Moisés? Ensinado, sendo treinado, exatamente. Né? Oi, Lelê, pode falar. Mas tem um versículo que fala, porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem aprovações, e ela será concedida. É Tiago, não é? É, Carta de Tiago. Sim. Uma pessoa que não tem conhecimento e não tem sabedoria, ela busca os dois. Ela pode se tornar um líder ou é uma coisa mais, assim, tipo, tem mais a ver com o chamado? Então, é o que a gente debateu um pouquinho na última aula, né? A liderança, o chamado de liderança, vai muito do chamado também. Eu não vou dizer para você que todo mundo que busca o conhecimento e a sabedoria, ele vai ser líder algum dia. Eu não posso te afirmar isso. Agora, nós, é o que eu falei aqui, talvez eu não esteja à frente de um departamento, ou à frente de uma igreja, ou à frente de determinados grupos. Só que eu exerço liderança, seja na minha vida ou no meio da minha família. Então eu vou usar o conhecimento que eu tenho e a sabedoria que Deus me dá naquele meu espectro de liderança ali. Pode não ser uma liderança notória a um grupo, a uma liderança de uma igreja. Mas você, por exemplo, talvez não tenha o chamado de... não tenho, eu não gosto de liderar, de estar à frente. O que a gente debateu na última aula? Que isso também é muito da pessoa. Tem gente que é líder por natureza. Eu até citei que você vê crianças, por exemplo, que no meio da roda ali você já vê um que, caramba, se vai para cá, vai todo mundo atrás dele. Se vai para lá, vai todo mundo atrás dele, né? Quando se discute alguma coisa, é sempre ele que ele tá ali. Então, quer dizer, tem pessoas que já têm isso nela, né? Já é da pessoa. Aí a gente viu, por exemplo, num vídeo que eu passei aqui, né? Lembra aquele vídeo que eu passei aqui? Eu não sei se vocês depois assistiram. Tinha um no meio lá dos jogadores que era o cara influente, pô. O que o líder maior ali, o técnico, viu? Pô, esse cara é influente. Se ele não for, ninguém vai. Se ele fala, se ele for um derrotado, todo mundo vai ser. Então eu preciso trazer esse cara para mim. Sempre tem um. Então, quer dizer, então, Lili, assim, eu não posso te afirmar que todo mundo que busca isso vai liderar alguma coisa algum dia. Mas ele já é um líder da sua vida, da sua casa, talvez até ali da família, né? Talvez você não seja o chefe da casa ou a mãe de família, mas as pessoas dentro da sua família, dentro da sua casa, você é uma referência. Então, você se portando com sabedoria e com conhecimento, isso vai te ajudar a influenciar as pessoas ao seu redor. Não necessariamente você vai liderar alguma coisa, porque a gente vê que a liderança, a gente falou aqui, ela faz parte de um chamado também, tá? Faz parte, tem pessoas que, às vezes o chamado tá, como eu falei, né? Porque eu não subestimo ninguém. Às vezes a pessoa é quietinha, não fala nada, mas por quê? Porque talvez nunca experimentou realmente uma liderança. Talvez Deus tenha o chamado, mas por tanta gente está exercendo, ela meio que se intimida. E a gente só conhece uma pessoa quando realmente... Não tem um ditado aí fora que a gente só conhece uma pessoa quando dá poder a ela? O líder, muitas das vezes, ele está se omitindo ali, por quê? Porque já tem outras pessoas com o mesmo perfil. Mas isso não significa que ele não possa ser um líder lá na frente. Então, quer dizer, chamado de liderança, em algumas pessoas é muito claro. Você tem certeza que conhece algumas pessoas, caramba, esse cara aí, acho que ele tem um chamado de liderança, porque é um cara influente, as pessoas procuram ele para conversar, quando ele fala, as pessoas observam, entendem. Então, quer dizer, você já vê isso muito claro em algumas pessoas. Em outras, nem tanto, mas também não significa que não tem um chamado de liderança. Isso aí, o tempo, o autoconhecimento, vai mostrando a cada pessoa o chamado dela. Sim. Aí ela vai se libertando, porque ela vai sentindo confiança. Exatamente. Aí ela vai se sentindo confiança. E às vezes a pessoa não tem o dom, mas ela é uma pessoa esforçada
Uhum. Ela vai, eu vou conseguir, eu vou fazer, e ela faz até melhor do que aquilo Com que certeza. todo mundo pensava que ia ser Com melhor. certeza. Eu já até contei uma experiência que eu tive foi na última aula que eu contei sobre a gente não subestimar, né, os nossos liderados. Tem pessoas que hoje é de uma forma, mas o tanto de você praticar, vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que quando vocês viam lá na frente, talvez falando ou se expressando, eram toda. Hoje já estão mais tranquilos. Hoje eu já vejo, por exemplo, nos jovens, eu já vejo um monte de gente que já está lidando com aquilo ali com a facilidade, com a praticidade. Quer dizer, está adquirindo conhecimento, está adquirindo experiência, né? Isso tudo faz parte, com certeza. Pode falar. No caso, a respeito do conhecimento, no caso que a gente adquire, que é o que a gente está fazendo aqui, conhecimento, eu sempre vi a questão da sabedoria como ela se manifestar em momentos críticos. Vou pegar dois exemplos clássicos. Salomão, em divide o menino no meio, e Paulo com a questão dele começar a falar em hebraico ali para todo mundo ficar quieto no cinema e prestar atenção nele. Não seria essa a diferença? Ou pensando... Então, sabedoria, a questão de Paulo falar uma outra língua ali, talvez a sabedoria o fez agir dessa forma. Então, quer dizer, Paulo foi sábio no momento em que agora eu vou falar em hebraico porque as pessoas vão reconhecer. Exatamente, as pessoas vão ver. Porque, gente, assim, o ser humano, ele é muito convencido, talvez, por uma condição visual, né? O ser humano, às vezes, é muito convencido por aquilo que ele vê, por aquilo que ele está ouvindo da pessoa, por aquilo que a pessoa está externando. Então, muitas das vezes, para você obter autoridade naquele momento, você necessariamente vai ter que demonstrar um pouco de conhecimento. Porque ninguém quer sentar para ouvir alguém que tem menos conhecimento que você da causa. Todo mundo tem uma certa resistência. Pô, lembra que eu falei com vocês sobre a irrepreensibilidade do líder, lá nas últimas aulas? Então tem gente que hoje olha para alguém que já passou por uma determinada situação e caiu, ele não enxerga naquela pessoa uma autoridade para receber o ensinamento dela. Exatamente. Exato. Então, muitas das vezes, você precisa, né, o líder precisa se portar como líder. Por quê? Antes de nós falarmos, nós precisamos ter estratégia de sermos ouvidos. Então, quer dizer, se eu quero falar alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar uma forma das pessoas me ouvirem. Eu preciso achar uma forma das pessoas, delas confiarem naquilo que eu estou falando. Liderança é isso. É as pessoas entenderem, enxergarem... Eita, chuva aí, ó. Então, das pessoas enxergarem em você algo diferente. Pô, realmente, eu acho que ele ou ela ali tem algo a acrescentar na minha vida. Então, Paulo ele usou da sua sabedoria ali. Paulo era um homem sábio, a gente sabe disso, né? E com a sabedoria, ele simplesmente externou o conhecimento que ele tinha, né? Salomão, o caso de Salomão, por exemplo, sabedoria. Nem todo rei ia ter aquela pegada ali, aquela visão. Caramba, como é que eu vou descobrir agora? Tem muitos que talvez iam achar caminhos de vamos interrogar uma, vamos interrogar outra, vamos saber o que aconteceu, vamos investigar para realmente saber de quem é essa criança. Pô, Salomão foi muito sábio ali, a sabedoria que às vezes Deus dá pra gente, até para tratar problemas familiares ou no meio em que está uma guerra. No meio que está uma guerra, cara, às vezes só precisa de uma palavra. Quer ver vou dar um exemplo para vocês prático aqui. Eu já participei de algumas reuniões em que o bicho está pegando. Um falando para cá, mais alto para lá, chegando, beirando a discussão. Aí eu vou usar o exemplo aqui do pastor Wilson Gomes de Ogada. Aquele homem pega a palavra, meu irmão. Talvez não tenha nem, eu não sei nem o nível de conhecimento em si, não sei nem até onde o pastor Wilson ele estudou na vida dele, mas quer ver um homem sábio? Pastor Wilson Gomes de Ogada. Se ele parar meia hora com você, tu vai ficar 3 horas conversando com ele sem se cansar. Então, quer dizer, em alguns momentos, você vê que a situação está fugindo do controle, tem que ter alguém para exercer, por exemplo, o que Salomão exerceu, a sabedoria. Está um caos. Está um caos. Ninguém sabe o que fazer. Ali, uma mãe brigando com a outra e tal. Então, tá bom. Vamos repartir a criança. Por quê? Porque ele teve sabedoria, Deus deu a ele o entendimento que uma mãe jamais iria permitir que isso acontecesse. Ela preferia ver o filho dela com outra, ao invés de vê-lo morto. Então tem pessoas que têm esse dom da sabedoria, né? E isso você só adquire realmente em comunhão, em contato, em relacionamento com Deus.
Deus ele vai te iluminar a tua mente, né? Iluminar realmente para que você tenha uma palavra de sabedoria em um momento certo. Né? E você vê exemplos de pastor, e pastor Wilson, você tem aqui, temos outros pastores que pode estar um caos, mas quando ele pega a palavra, a mansidão impera, né? A calmaria, a paz. Então, só para trazer um pouquinho dessa diferença, porque isso faz parte do autoconhecimento também. Travou aqui. Rapaz, que chuva é essa, hein? Voltou. Bem, eu vou caminhar aqui só para a gente... Rapaz, eu já estou ficando preocupado com o tempo. Vamos dar uma acelerada aí. Eu não vou parar aqui, depois vocês deem uma olhada na apostila de vocês, que fala sobre deveres do líder, né? E aí eu trouxe aqui só para resumir, sentindo que os outros sentem, não reprimir os seus sentimentos, se necessário deve chorar, é o líder ser ele mesmo, né? Ele se conhecer e ele não ter medo de mostrar às pessoas a forma com que ele é, ou até mesmo as suas dificuldades. O líder, se ele tivesse medo, a liderança dele já está começando errado. Ele não pode ter medo de mostrar para as pessoas, para os seus liderados, aquilo que ele precisa melhorar, né? Usar vocabulários obrigado, parabéns, muito bom. Então o líder ele precisa ter esse relacionamento, né, com o grupo. Orar pedindo humildade, honra, sabedoria, discernimento. Compartilhar do sofrimento dos seus liderados. Pureza mental, firmeza nas decisões. Tudo isso são qualidades e deveres, né, do líder que está aí na apostila de vocês, tá? O que o líder não deve fazer, a gente falou também um pouquinho da última aula, né? Agir com hipocrisia, ser um hipócrita, mentiroso, maledicente, não permitir ser traído pelos seus próprios sentimentos, isso é muito delicado. Oi, Lelê, pode falar. Maledicência é você agir com maldade, sabe? É você tomar alguns tipos como é que eu vou dizer? Digamos que um líder ele teve algum problema com algum liderado, em algum momento da sua liderança. Ou foi questionado, ou foi interrogado, ou alguém não concordou com ele. É ele agir com maldade em determinada situação em que ele possa prejudicar aquele, em algum momento. Quando ele deve ser imparcial, ele age com maledicência, quer dizer, agora é minha oportunidade de mostrar para ele quem é que manda aqui, digamos assim, entendeu? Então o líder não pode agir dessa forma, de maneira nenhuma. E esconder sentimentos querendo aparentar o que não é, né? O que eu já falei aqui. São lideranças baseadas em uma personalidade fictícia. Quer dizer, eu finjo ser alguém para ganhar respeito das pessoas. Você pode até enganar as pessoas durante algum período, mas tenha certeza, em algum momento você vai se mostrar quem você é. Ninguém consegue ser outra pessoa para sempre, em todo momento. Então, quer dizer, em algum momento, as pessoas vão enxergar quem realmente você é. Como diz, a máscara, uma hora, ela vai cair. Então, não tente ser outra pessoa querendo agradar alguém. Pode dar um exemplo desse não permitir ser traído pelos seus próprios sentimentos? É quando você tem sentimento... Por exemplo, você é o meu liderado, eu posso ter um carinho muito grande por você, né? Uma amizade, uma aproximação, e muitas das vezes você cometeu um erro e eu deixar com que esse sentimento ele se aflore mais do que o meu senso de justiça. É um exemplo. Passar batido. Por quê? Porque eu gosto de você, porque você é meu amigo, entendeu? Exato. Se o líder deixar a imparcialidade em algum momento, a liderança dele acabou ali, gente. Então pode ser amigo, pode ser família, pode ser primo, pode ser o que for. Quando ele precisa corrigir, ele tem que corrigir com imparcialidade. Ele tem que exortar com imparcialidade. O que vale para um, vale para todo mundo. A partir do momento que você perde a isonomia, a tua liderança perdeu totalmente a credibilidade. Porque você está sendo observado por aquilo. Né? As pessoas vão começar a te julgar por aquilo. Para alguns ele faz assim. Né? Porque é amigo, porque é conhecido, porque gosta mais. Isso não pode existir. É imparcialidade. E assim, dessa parte da realidade, eu estou observando que o mundo espiritual sempre pega ele na mesma situação. E ele já vem, quando vem com esse ministério assim, futuramente continua assim dando tudo errado. Com certeza. Isso então, vai. Agora, amigo, tem que resolver tudo na sinceridade. Com certeza. Passar a mão, o ministério já está quebrado. Mas o verdadeiro Né? amigo, quando vê o outro Mas ele está falando da verdade.
É. falar. Com certeza. Não passar a mão na cabeça. Não, amigo que é amigo, se ele estiver errando e ele te chamar a atenção, você agradece a Deus e agradece a ele. Realmente, esse cara é meu amigo. Porque não é todo mundo que quer ir lá e corrigir e exortar, né? Mas a amizade verdadeira realmente, a gente muitas das vezes prova nisso. Isso tem sido um problema na igreja. Ah, com certeza. A pessoa canta bem, toca Exatamente. bem, Gente, a gente falou aqui na última aula, é você agir com sinceridade sempre. Sempre. Ainda que você, de repente, possa, sei lá, magoar ou entristecer alguém naquele momento, você precisa agir com integridade, sabe? Com verdade com a pessoa. Evitaria muitos problemas. Sim, sim. Com certeza. Olha a consequência. A consequência que Davi teve é... Dele, realmente, a espada na casa. E assim serve até pra gente. Com certeza. Tem que agir com sinceridade, ainda que você ama a pessoa. Deus ama mais ainda. Você vai ensinar aquela pessoa a ser sincera em tudo. Com certeza. Até com ele. Gente, pode falar, Lina, depois eu complemento. Nessa hora é pedir para Deus te dar discernimento e as palavras certas para você chegar nessa situação. Sim, sim. Magoar e afastar. Tudo é a forma de falar, claro. Exatamente. Eu ia pensar isso, porque muita gente, às vezes, não fala as coisas, não é sincero, com medo de Passar passar adiante. Só que eu aprendi que, tipo assim, um dia a gente aprende o jeito certo de falar para as pessoas. Sim. Mas se você for sincero, mesmo que alguém saia machucado, vai ser menos pior. Com certeza, não tenha dúvida. E outra, gente, às vezes a pessoa pode ficar, por exemplo, você chega para alguém, pô, sei lá, o Kleber, você estava pregando, mas você fala isso e isso que eu não concordo. Eu acho que você poderia melhorar nessa parte. Naquele momento ali, talvez aquilo ali possa até te, sei lá, entristecer, te dar um choque. Você não espera aquilo ali, né? Caramba, será realmente? Aí tu passa por aquele período de autoavaliação, né? Autognose. Você vai, deixa eu olhar para mim e me analisar. Pô, será que eu preciso melhorar? Talvez naquele momento você pode até ficar chateado com a pessoa. Mas quando você parar, entender, pensar e avaliar, e realmente aquilo ali, o que ela falou, for sincero, for verdade, você vai agradecer, inclusive, aquela pessoa. Por quê? Porque ela te deu um feedback e fez você melhorar. Eu sou um que eu gostaria de receber feedback negativo e algo que eu possa melhorar. Por quê? Isso só tem me fazer a crescer, a melhorar, cara. Quem não quer, pô, você poderia fazer isso de forma diferente. Não é chegar e você tá errado. Não, é o que a gente falou aqui, é a forma de falar. E outra, não só acusar e julgar, né? É a forma de falar, ao invés de você acusar e julgar, você demonstrar algo, por que você não tenta fazer assim, né? É a forma de você apresentar o problema, a situação que você julga, que você acha que realmente precisa ser melhorado, mas trazer talvez uma solução, você se demonstrar com empatia, se colocando no lugar da pessoa e mostrando que você está falando aquilo ali, por quê? Porque você quer o bem, né? Eu queria receber esse tipo de coisa. Pô, tá errado, você tá falando errado isso aqui, ó. Tá errado, então melhore e tal, para você, vai ajudar no teu ministério, né? Mesma coisa quem prega, quem canta, quem é líder, enfim. Feedback é sempre, a gente costuma dizer, né? A Rafa deve escutar muito isso aí no mundo corporativo. Gente, feedback é uma benção. É quando alguém para falar alguma coisa sobre você. Na empresa que eu trabalho, inclusive, isso é até reconhecido, é recompensado, cara. Quando a gente dá um feedback e lá é registrado, né? Você entra no perfil da pessoa lá, na parte que tá vindo a ficha da pessoa lá, né? Uma parte do RH, e você dá um feedback por algo que a pessoa fez. Lá eles valorizam muito feedback positivo. Agora, com a chefia direto, é feedback negativo também. Ó, você faz isso aqui muito, muito bem. São soft skills, que a gente chama, né? São as tuas habilidades. Cara, foca nisso aqui que você vai longe. Agora, em compensação, melhora nisso aqui. Acho que isso aqui é um caminho que você precisa dar uma avaliada, porque você tem potencial para melhorar. Então isso é uma benção, gente, para todo mundo. Só que parte pela maturidade. Muitas das vezes a pessoa não tem maturidade de receber. E a gente vê muito isso na igreja. Quando você tenta fazer algo desse tipo, muitas das vezes você vai ser julgado por, tá julgando, tá olhando a pessoa, mas não tá olhando a si próprio. É complicado. Eu sei que é complicado. Não é algo fácil, tá? Não é algo fácil você exercer isso na igreja. Porque tudo que é feito na igreja, não sei com quem eu estava conversando aqui, cara, eu não lembro agora, que eu citei que um dos problemas da igreja, não digo só a IUEP, não, na IUEP também? Sim, mas de uma forma geral, nas igrejas. A gente não está preparado para sentar e discutir as falhas de liderança, de direção,
de atitudes dos membros. A gente não está preparado para isso. E você vê ao contrário, quando Paulo ensina as igrejas, Paulo ele ensina, exorta, não permita, tira o iníquo do meio de vocês. O que é aquilo ali? É você debater os problemas. Só que as pessoas, por falta de maturidade, não estão preparadas para debater o problema. Não discutir pessoas, mas discutir ações que estão sendo tomadas. E a gente muitas das vezes falha nisso. Obrigado, Raquel. A gente falha nisso. Por quê? Se não há conversa, se não há essa troca de experiência, a igreja sofre, ninguém cresce. Ninguém cresce, gente, na zona de conforto. Para você crescer e melhorar, você tem que ser instigado a mexer na ferida. Tem que ser, não tem jeito. Então a liderança, ela só vai ser uma liderança que tende, né, ao sucesso, ao crescimento, quando essas coisas começam a acontecer. A gente precisa falar, a gente precisa conversar. Só que com a forma de falar correta, né? Que a gente falou aqui. Eu aprendo isso com a minha filha aqui atrás. Ah, Tayana, viu? Ela fala assim, mãe, você era tão bruta. Feedback positivo, isso aí. Não, ela nem você era tão bruta, mãe, você falava, morria de medo, chegava a tremer. Coitada. Mas a gente vai melhorando. Não, porque ela trabalhava em banco. Uhum. Ela é uma pessoa muito autoritária, entendeu? Ela falava assim, Quando era criança, ela falava de um jeito. É, Aí eu falava, faz parte. A gente vai melhorando, né, Renê? É isso aí. É isso aí. ela falava assim, que eu vou ligar meus filhos conversarem comigo. Sempre dei, mesmo sendo assim. Eu acho que é muito importante você conversar e falar o que você está achando do outro. E aí a gente tem a oportunidade de escutar o que o filho não está gostando. Sem dúvida. Que a gente Ela Samuel fala assim, mãe, eu vou falar uma coisa pra senhora, a senhora fez isso pra você, meu filho não tô triste não, ele é No momento você fica, poxa, até um remorso, né? A culpa, é. vai ser o filho muito triste. Não, o Samuelzinho é demais. Mas a senhora fez isso não foi certo, tá bom. Porque ele já tá trabalhando em mim. Mas é. Ele Ela- Mas eu o acho pai que já é não muito aceita. importante. É. O irmão dele também. O irmão, não sei o quê. É complicado, né, velho? Ele é sincero, né? Com certeza. Mas A- isso é muito importante. Sem dúvida. Até no meio familiar, gente. Por exemplo, lá em casa, né? Principalmente na criação de. A gente não faz isso na frente das crianças, né? Mas eu e Juliana, a gente conversa com relação à criação dos nossos filhos, principalmente com o mais novo Heitor, né? Que é totalmente diferente. Por quê? São puros. E aí ela me dá muito feedback. Por quê? Porque o Heitor, eu tenho que trazer ele mais na rédea, porque ele não é fácil. Então, quer dizer, eu tenho que fazer com ele aquilo que eu não fazia com a Lívia, entendeu? E aí, de vez em quando, ela vai me dando um feedback. Não, tudo bem, eu concordo, mas às vezes você é muito duro. Então, eu vou tentando, sabe? Eu não bato, né? Eu não sou de bater. De vez em quando, o Heitor merece lá umas palmadas, a gente até dá, porque precisa em alguns momentos. Mas é feedback, até no meio familiar, gente. Né? Para você ter uma família sadia, o homem, a mulher, o casal ali, não na frente dos filhos, né? Porque às vezes você está discutindo uma situação que você não pode tirar a autoridade do outro, né? Ali vocês são líderes e estão compartilhando a liderança da família. Então, quer dizer, vocês precisam conversar, precisam falar a mesma língua. E aí a troca de experiência, feedback, isso aí é importante, na verdade, em todas as áreas da nossa vida, gente. Feedback, a troca de ideias, você reconhecer às vezes, isso é essencial para o nosso próprio crescimento. Não tem jeito. Eu vejo esses nossos filhos mais novos, quando eles estão falando uma coisa pra gente, eu vejo assim, eles são os sensores que a gente não tá vendo vermelho, ó, tá? É isso aí. Bem, aí ele vai falar um pouquinho, gente, para a gente já correr para o final aí da aula 4, a gente resumir aqui, que eu vou ter que resumir a aula 5, né? Moralidade sem segredo. Nada poderá salvar um líder, por mais notável que ele seja, se ele tem um segredo em sua vida moral. Fala um pouquinho sobre a vida do líder em si, no âmbito particular, tá? O tempo tem mostrado que muitos líderes geralmente chegam à ruína por causa de sexo, dinheiro e poder. Todos estes fatores estão ligados à vida moral do líder. Então, quando você vem na apostila Moralidade sem segredo e logo depois o líder e a vida moral, você vai ver que esses 3 pontos são abordados aí, que é o dinheiro, o poder e o sexo. Geralmente, quando você olha para a igreja brasileira, de uma forma geral, os principais líderes aí que tiveram a sua queda foi nessas áreas aí, em uma dessas áreas. Então são áreas que o líder ele precisa ter muito cuidado, né?
Quando ele está com a ânsia de poder, quando ele está lá no poder, o dinheiro é a consequência, né? O adultério, talvez, muitas das vezes, é a consequência, porque ele começa a ter notoriedade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Aí tem aí na página 117 de vocês, que está escrito assim, eu não sei se eu botei o líder e a vida moral, que fala que um líder ele cai naquilo que ele se acha forte. Você nunca vai ver um líder, né, quando ele se reconhece, ele faz aquela autognose, né, que é conhecer a si mesmo, dificilmente você vai ver um líder fracassando ou caindo naquilo que ele se acha fraco. Sabe por quê? Porque naquilo que ele se acha fraco, sempre é objeto da atenção dele. Então ele está sempre preocupado em não dar mole nessas áreas. Pô, eu sou fraco aqui, então eu preciso melhorar. Então ele está sempre batalhando por aquilo ali. Agora, naquilo que ele se sente garantido, se sente o cara, se sente o bam, geralmente é nessa área que ele não dá muita atenção em termos de vigilância e ele acaba escorregando. Geralmente é assim. Então é por isso que na apostila aborda que ele nunca cai naquilo que ele se acha forte, né? Naquilo que ele se acha... o líder cai naquilo que se acha forte, não naquilo que ele se acha fraco, tá? Aí ele dá um resumo, né, com relação ainda sobre a vida moral. Alguns líderes são imorais em sua personalidade, outros falharam em um determinado momento de suas vidas, colocando tudo a perder. Alguns cuidados devem ser tomados, a fim de evitar que o líder perca sua essência e caia em algumas armadilhas que podem ser fatais para o seu ministério. Quer dizer, aí ele traz aqui, né, alguns pontos. Não dá lugar à aparência do mal. O líder cai naquilo em que se acha forte, né? A solidão do líder. Então são três. Com relação a esse não dá lugar à aparência do mal, tem muito líder que ele não chega a errar, ele não chega a cair. Mas o pior, né, o que a Bíblia fala, não dá lugar à aparência do mal. Eu já ouvi um pastor falar que a aparência do mal é pior do que o mal. Porque você está sendo julgado, você está sendo interpretado por aquele mal e você não está cometendo aquele mal. Então o líder, além de não cometer, ele não pode deixar brecha. Então é por isso que a gente falou aqui, por exemplo, do lado financeiro, do lado do dinheiro, ele precisa ter transparência no seu ministério. Ele pode não estar roubando, mas se não há transparência, ele pode ser julgado por aquilo ali, está escondido. Então ele tem que ter o cuidado de, eu não estou fazendo, mas eu tenho que mostrar que eu não estou fazendo. Eu não posso deixar nem que a aparência do mal ele chegue perto de mim. Então eu tenho que fugir da aparência e não do mal. Fugir da aparência do mal. Então eu preciso ser transparente. Por exemplo, na parte do sexo, né, do adultério. Ele jamais pode aconselhar, por exemplo, ou fazer um gabinete, ele e uma mulher dentro do seu gabinete sozinho. Ele pode não estar fazendo nada, gente. Ele não pode estar fazendo nada, mas tenha certeza que alguém pode estar pensando alguma coisa. Então, repare que ele não tem que simplesmente evitar de fazer. Ele precisa se cercar de formas com que as pessoas não venham pensar isso dele. E aí é que é por isso a transparência ao lidar com o dinheiro, né? A você lidar com o sexo oposto, seja em um gabinete, seja um aconselhamento, sempre esteja com o teu esposo, com a tua esposa do lado, sempre. Isso é normal, isso é básico, né? Mas mesmo sendo básico, tem gente ainda que dá uns moles, entendeu? Na questão do aconselhamento, na questão do dinheiro. Então o líder ele precisa ter esse cuidado, porque ele pode não estar fazendo. Mas se ele dá brecha para alguém pensar, dali já pode... As pessoas vão falar, gente. Tenha dúvida. Principalmente se alguém quiser te derrubar. Ele não vai falar que está fazendo, mas ele, o pastor está lá dentro, trancado com a mulher de fulano de tal, com a esposa de fulano de tal, está aconselhando ela lá, mas, poxa, tal, porta fechada, olha só. Como é que as coisas... Gente, se alguém quiser te derrubar, né, derrubar a liderança, a gente sabe que tem pessoas que minam, né? Aconteceu com o Estevão. Né? Lembra quando Estevão morreu? Estevão não fazia nada, não achando nada com que pudessem o acusar, o que fizeram? Pagaram pessoas para levantar falso testemunho. E esse falso testemunho levou Estevão à morte. Então, quer dizer, a gente precisa se cercar. A gente se cercando já é difícil. A gente não consegue controlar a língua das pessoas. Imagine você não tendo esses cuidados. Exatamente. Imagine você não tendo, você não se cercando com esses cuidados. Então, isso é essencial para a vida do líder, gente. Liderança é uma coisa muito desejada, né, pelas pessoas. Sim. Vou te falar, você sabe, né, que eu saí daqui na pandemia. Foi. Na Assembleia. E aí, a primeira coisa que eu falei quando eu voltei para lá, assim, olha, eu me envolvo com trabalho, com projeto, eu vou
você é aquele obreiro da portaria agora, cara. Domingo, Deixa eu fazer o meu no meu cantinho aqui, né? Pô, no dia da Assembleia, o pastor me chama, 2 anos depois, me chama na Assembleia. Ah, eu queria que você fosse o líder dos obreiros. Não, beleza. Mas sou eu mais dois. Só que eu sei que tinha outras pessoas que trabalhavam para isso. Queriam aquilo, né? Que talvez não merecesse, sabe? De verdade. Sim, sim. Aí eu fiquei pensando nisso. E aí, no passado, no tempo depois dessa liderança, a gente começa a... Porque assim, o líder tem que estar mais presente e eu acabo não ficando num posto como eu ficava, que era só portaria, tem que ficar rodando. Então, você ouve muita coisa. E aí você começa a conhecer aquelas pessoas que você acreditava que seria capaz de assumir liderança, o que se pensa, o que ela pensa, o que ela fala, e você começa a ver, cara, essa pessoa realmente tem um poder. Exatamente. Aí você começa a entender que... Por que ela não está? Exato. E o pastor geralmente tem essa visão, Rafa, sabe, né? Assim, o pastor que ele conhece, tem um relacionamento com o rebanho, ele tem essa visão das pessoas que ele enxerga, ele vê, beleza, pode ser até um bom obreiro, fala muito bem, mas e o coração? E o coração, meu irmão, a mente, é só com o tempo, com as atitudes, você vai conhecendo. É o que eu falei aqui, em algum momento, você vai mostrar e ele vai te dar indícios, né? Agora, o pastor ele tem que conhecer o seu rebanho, né? Ele precisa conhecer as pessoas e também ter a sabedoria que a gente falou aqui, que Deus uma hora vai mostrar para ele, vai revelar, não tem jeito, cara. O caminho é esse. E o pastor, de repente, mesmo tendo pessoas talvez mais antigas, que almejassem isso, ele vem em você. Talvez, muitas das vezes, a gente nem quer. A gente está lá no nosso cantinho, não, deixa eu aqui e tal. Mas o pastor, ele tem um direcionamento, Deus orienta ele que ele chame você para fazer determinada situação, porque ele viu aquilo em você, né? Deus está abrindo aquela porta, aquele momento ali para você exercer o teu ministério, entendeu? Então a gente tem que estar sempre acessível ao Espírito Santo e principalmente o líder, o pastor, que é por onde as decisões são tomadas, né? Ele principalmente. Bem, conselho aos líderes na casa de Deus. Também vou passar aqui só, coloquei aí, tá lá na página... Cadê? Página 119. Amar os outros em detrimento de si mesmo, evite esforços em demasia, seja equilibrado. Essa questão do equilíbrio para a vida do líder é muito importante, porque na ânsia de fazer sempre o melhor e tal, muitas das vezes ele perde o equilíbrio. Aí outras áreas começam a sofrer, a sua área profissional, a sua área familiar. Então a gente precisa ter equilíbrio também nisso, tá? Ser de fato espiritual e não apenas se comportar como tal. É o que a gente está falando aqui. Ouvir sempre os seus liderados, questão do feedback, da conversa, ser humilde e quebrantado, não faça tudo sozinho, evite se expor demais, distribua tarefas, procure agir sempre debaixo da unção do Espírito, caso contrário, os seus liderados sentir-se-ão enfadados. Então quer dizer, muitas das vezes a liderança ela está exercendo ali, né, colocando projeto em cima de projeto, e muitas das vezes isso traz um enfado, porque muitas das vezes não é direcionado pelo Espírito, é a vontade do líder que está imperando, né? Porque quando é algo de Deus, Deus ele vai operar no meio dos liderados. Ele vai fazer com que algo realmente brote no coração de cada um. E isso, inclusive, tem que ser objeto da oração do líder. O líder ele precisa orar por isso. Que as pessoas entendam que Deus ele venha fazer essa obra também na vida, no coração dos seus liderados. Nunca tire conclusões precipitadas. Já falamos vários exemplos aqui sobre isso, né? Aí tem mais conselhos, né? Nunca trate com leviandade as coisas espirituais, quer dizer, ser leviano com as coisas de Deus, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Aprenda a não confiar unicamente em seus próprios juízos, é o que a gente falou aqui, né? A questão dos sentimentos, né? Dos seus juízos também. Muitas das vezes, o nosso senso de justiça, ele olha só para um lado. Então, um exemplo, nunca tome partido sem antes ouvir as duas partes. Nunca faça nada, nunca exorte ninguém, nunca tome decisão de ficar do lado de ninguém sem antes se inteirar e ouvir. Isso é básico. Só que a gente vê muito hoje em dia líderes tomando atitude, tomando ações, ouvindo um lado só da história. E aí eu escuto muito isso aí no ditado lá fora, né? Que o lobo mau sempre vai ser mau na versão da Chapeuzinho. E muitas das vezes é isso aí. Sempre. Então, na versão da Chapeuzinho, o lobo sempre vai ser mau. Só que muitas das vezes não é assim. Né? Eu estou usando um ditado que tem aí fora, né? Mas você precisa entender, independente de quem está trazendo algo, você precisa ouvir as duas partes. Isso é básico.
Isso é o que a gente falou aqui. É imparcialidade, é isonomia. Se eu conversei com você, eu vou escutar a outra parte também. E a gente vai chegar no consenso, a gente vai conversar e tentar resolver. Então isso é muito sério. No campo espiritual, o sucesso se obtém quando o líder se considera um servo disposto a fazer a vontade do seu Senhor. Pois ele mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. Vai lá, vai lá. Vamos acelerar. Um líder quase perfeito. No mundo que produz informação de forma tão veloz, nos sentimos pressionados a saber cada vez mais e estar atualizados. Isso é talvez, para muitos líderes, isso aqui é algo que às vezes tira o sono. É você realmente acompanhar a evolução e o desenvolvimento do mundo em si, né? Porque a cada momento, como a gente disse aqui, as formas do mundo rebater, do mundo agir, elas vão se modificando, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente não falava 30, 40 anos atrás do homossexualismo como estamos falando hoje, da ideologia de gênero como temos falado hoje. Então, o mundo ele vai passando por ciclos, né? São situações, debates, problemas diferentes. E muitas das vezes isso está na preocupação do líder, na cabeça do líder. Cara, eu preciso me capacitar, eu preciso estudar, eu preciso aprender. Gente, ninguém é bom em tudo, não. Né? E tem muitas coisas que eu gostaria de saber muito, mas eu me dediquei às outras, então eu preciso pelo menos saber os caminhos ali. E se eu não for um especialista, não é vergonha nenhum em eu falar, disso eu não sei, vou estudar, vou pesquisar, vou conversar com um psicólogo, vou conversar com alguém da área de família. Não é vergonha nenhuma, gente. Isso aí é normal, isso acontece, porque ninguém é bom em tudo. Aí tem alguns trechos aqui de um livro, né? Depois tem até no finalzinho, eu botei a foto desse livro aqui do Hurman. Por um longo tempo, as pessoas não perceberam o quanto não sabiam. Não sabiam que não sabiam. Atualmente, porém, elas sabem o que não sabem. E isso as deixa ansiosas. Vocês entenderam isso aí? Algum tempo atrás, né, quando o conhecimento, a tecnologia, essa enxurrada, essa chuva de informação não chegou até as pessoas, elas não tinham conhecimento de que não sabiam. Elas eram satisfeitas, né? Estavam bem com o nível de conhecimento que elas tinham. Só que a celeridade da informação, ela mudou tanto, né? É uma chuva de informação, quando você abre o celular, é uma chuva de informação, qualquer assunto que você queira aprender hoje, se você acessar o YouTube, você consegue aprender, você consegue escutar. Então isso aí é uma enxurrada de informação. E aí a gente passa a entender a gente passa a ter um conhecimento de muitos assuntos que a gente não domina. É aquela questão, né? Eu só sei hoje, a gente costumava falar isso na faculdade, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. Essa que é a verdade. Quanto mais a gente busca conhecimento em determinada área, a gente busca estudar, o que fica mais claro. Isso acontece comigo, fica muito mais claro para mim. Quanto mais eu busco informação, mais eu entendo que eu não sei nada ainda, gente. Que eu preciso estudar mesmo, que a gente precisa se dedicar mesmo. É basicamente isso aqui. Então, quer dizer, as pessoas não sabiam que elas não sabiam, não tinham informação. Só que agora, atualmente, porém, elas sabem o que não sabem. E isso deixa o quê? O líder ansioso, né? Porque ele não sabe tudo, e isso às vezes mexe com o líder. Fala, Rafa. Eu terminei. Só que eu fiz pós, e a pós geralmente é um curso que a maioria que terminou a faculdade Sim. depende do MBA. Sim. Aí eu falei, pô, dentro da minha condição de pagamento, eu fui na pós, porque a MBA o dobro, é triplo. É caro, né? Pô, fui lá fazer tranquilo. Pô, quando o pessoal começou a se apresentar, eu era o terceiro mais velho da turma, com 36 anos. A maioria era 22, 23, 24, 25. Tudo novos, assim, tudo com faculdade em relações internacionais, engenharia de alguma coisa, mas só faculdade pública. Eu falei, cara, eu pensei, eu falei, cara, tem que estudar 10 vezes mais. Até que começou os trabalhos em grupo, que se dividiam para fazer em grupo. Aí eu falei, pô, vou ficar esperando aqui, eu não vou fazer isso. Mas o que aconteceu? Com essa questão de a gente achar que não sabe nada, aí quando começou os trabalhos em grupo, de matérias distintas, e aí eu percebi que a grande maioria não tinha o conhecimento e não se esforçava para ter. Então o que eles faziam? Se escoravam em alguém. Era o coroa aqui, né? Meu pai e minha mãe não. É isso aí, Rafa. Era eu passar. Faculdade, cara, eu estudando. Falei, meu irmão, quiser escorar, escora. Eu
certeza. No final das contas, para mim, foi muito interessante, porque eu fui capaz de fazer coisas que eu jamais imaginava ser capaz. E aí eu me deparei que eu achava pessoas que tinham maior conhecimento, não tinha tanto assim. Eu falei, e para mim foi uma surpresa no final, sabe? Quer dizer, que na hora da apresentação você via muitos títulos, né? Cara, ou ficava, a gente sente o pior, né? É o que eu falo, Rafa. É. Rafa, não, e às vezes a gente se sente assim mesmo, gente. Por exemplo, eu tenho uma necessidade, principalmente no meu trabalho, lá a gente precisa ter uma interação com a língua inglesa. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu estou tentando vencer isso. Mas assim, eu tenho facilidades para todas as áreas técnicas, mas tem gente lá que é mais nova, né? Saiu agora da faculdade, cara, que já está com inglês na veia. Parece que nasceu lá, cara, nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Então, quer dizer, e a gente, o que o Rafa falou aí, isso é muito normal. Aí eu costumava dizer lá, quando eu estava no finalzinho da minha faculdade, né? Que a gente tem que respeitar. Isso o professor falou para mim e eu gravei. Que a gente tem que respeitar muito aqueles que construíram uma estrada de ensino, se formaram sem essa atual tecnologia que a gente tem acesso hoje. Aí o professor falava, né? Respeita que eu me formei sem o Google. E a gente sabe, gente, a verdade é essa. Hoje, com acesso à informação, é muito fácil você ter um canudo. É muito fácil. TCC, já ouviram falar no Chat GPT? Chat GPT. Hoje, se você quiser um TCC pronto, o Chat GPT ele vai montando para você lá. Você não precisa saber de nada. É inteligência artificial, pô. Depois pesquisa aí, Chat GPT. É da Microsoft. Pô. Você faz redija para mim um poema que tem as palavras tal, com um pensamento, sei lá, religioso. Ele vai redigir para você lá, cara. Pô, faz sentido. Por isso que a FGV não cobra mais TCC. Porque hoje está fácil, Rafa. A verdade é essa. Não, você aprende tudo, tem tudo lá. Tem tudo lá. Aprendi rapidinho. Mas YouTube, Google. E aí, Renê, assim, você vê, aí eu levava a sério, claro, vou falar para vocês que eu nunca tive os meus atalhos ali em algumas matérias, claro que eu tive, né? Tem matéria que eu passei e assim, não ficou muito claro, né? Mas eu achei os caminhos para ser aprovado. Agora, eu procurava levar a sério minha faculdade, só que a gente via na faculdade, cara, pessoas que no dia da formatura estavam lá, que iam para a faculdade uma vez na semana. Aí a pergunta que se faz, cara, como é que essa pessoa conseguiu se formar, gente? Não, e eu acho que tem as melhores notas. E assim você pensa, cara, o documento dele lá fora agora é igual ao meu. Cara, como é que pode isso? Na hora do estágio, eles estão lá. Estão lá. Só que aí o mundo corporativo ele já consegue lidar com isso. Hoje, por exemplo, você pode colocar lá no teu currículo inglês fluente e tal. Ninguém quer saber, ninguém te pede já certificado do curso de inglês. Traz o certificado. Não, pô. Você fala inglês? Então vamos lá, vou fazer umas 4 perguntas para você em inglês aí, vamos conversar. E assim, e as empresas têm hoje como saber realmente, né, através de... E eles se aprofundaram muito nisso, né, já enxergando isso, de você saber realmente quem é um bom profissional e quem não é. Porque o documento é igualzinho, o certificado, o diploma é igualzinho. Então ele já tem essa forma de separar, né, o joio do trigo, digamos assim. Tem até um site, Júnior, que é a Escola do Trabalhador 4.0, e você faz cursos online pela Microsoft. Eu já ouvi falar sobre isso aí. Legal. Aí, sobre vários temas, inteligência artificial, analista de dados, cientista de dados, várias coisas. Eu fiz um curso de programação há muitos anos atrás, né? Lá tem, só que na minha época foi em Delphi, agora já mais. Muda muito rápido, né? Muda. Absurdo. Então, lá tem curso, é só você pesquisar. E é uma área que quem trabalha nela, são nerds, né? É. 25, 30, 40 mil. Loucura, né? Tá sobrando no Brasil disso. Ó, um amigo meu, ele foi do Canadá. Ele é profissional de TI. Olha aí. Ele foi pra lá. Mas é isso, gente. É a tecnologia que muitas das vezes tira o sono do líder. E aí tem mais umas coisas aqui, né? Alguns outros conselhos também. O livro é esse aqui, ó, não tem na apostila, eu tive a curiosidade
porque eu achei muito interessante, né? As tiradas que tem do livro. Aqui é ansiedade, como é que é? Ansiedade e informação. Como transformar informação em compreensão? Porque informação vem a todo momento. Só que realmente, será que só vindo aquela enxurrada você capta alguma coisa e compreende? Nem tudo, né? E aí tem algumas outras coisas, né, que eu tirei e achei interessante. Reduza os sentimentos de culpa em relação ao que não leu. Reconhecendo que a quantidade de informação é tanta que você não pode ler tudo. Normal, gente, normal. Se você aceitar que não pode saber tudo, ficará muito mais à vontade com a ideia de desconhecer alguma coisa. Então, tem umas tiradas desse livro que eu achei interessante. Isso realmente trata um pouquinho da ansiedade que o líder ele se cobra, né? O líder, cara, eu preciso entender isso, eu preciso ser bom nisso e tal. Mas ninguém é obrigado a saber tudo. Essa aqui é a verdade, gente. Alguns conselhos. O interesse é a chave para o aprendizado. Muito da nossa busca por maior conhecimento e habilidade procede de um sentimento de obrigação. Quer dizer, o líder ele está sempre se cobrando, né? Eu tenho que, eu preciso fazer, ter, enfim. Mas o segredo para uma boa aprendizagem é o prazer. Então esse é o segredo. Já repararam que quando você tem prazer em aprender algo, flui muito mais naturalmente? Quer dizer, você gosta daquilo ali. Então você está ali não por obrigação, eu preciso saber, porque você gosta. Você sente prazer em aprender sobre determinadas situações. Agora, tem outras que você já não gosta, então é muito mais difícil você conseguir evoluir. Consegue evoluir? Claro que consegue, mas não é tão natural como outras áreas, né? Então são as nossas aptidões, são as nossas capacidades, né? Nem tudo que estudamos será uma tarefa fácil e repleta de prazer, mas sim que, quando há interesse de adquirir conhecimento, torna-se mais fácil. Então, tudo por obrigação é chato, né, gente? Então, o líder ele tem que ter isso. Eu preciso saber o porquê que eu preciso aprender disso aqui. Aí ele vai começando a mostrar para ele, ele vai entendendo que eu preciso ter prazer em aprender isso. Isso vai me ajudar. Então, ele começa a lidar com esse tipo de problema de uma maneira diferente. Aí tem mais alguns trechos aí, ó. Minimize o tempo que gasta falando sobre tempo. Minimize o tempo que gasta lendo ou assimilando notícias que não sejam pertinentes ao seu trabalho ou à sua vida. Muitas pessoas se sentem na obrigação de assistirem ao noticiário local toda noite, mesmo quando ele não passa de uma lista de crimes e catástrofes. Se você não é criminalista ou bombeiro, esta informação provavelmente é supérflua. Quer dizer, você não precisaria estar perdendo seu tempo lidando aquilo. Você já parou aí, por exemplo, que aqueles que gostam muito de rede social, às vezes você para ver um negocinho, aí tu vai, irmão, daqui a pouco tu tá 1 hora ali. Em 1 hora ali vendo um videozinho, aqueles reels, aqueles shorts agora que tá no YouTube. Por quê? São coisinhas ali que tu acha engraçado, às vezes é interessante. Cara, só que não tem nada a ver com aquilo que você precisa ser capacitado. Então, quer dizer, vão minando o teu tempo, né? Algo que você poderia, por exemplo, no meu caso, tá assistindo um vídeo em inglês, né? Uma aula de conversação, quer dizer, tudo isso faz parte da disciplina do líder. O líder precisa ter esses feelings, sabe? Esses gatilhos. Bem, gente, finalizamos com muito tarde já a aula 4. Vamos fazer o questionário aí. E a aula 5 eu vou dar uma resumida que muita coisa da aula 5 sobre a liderança falamos aqui. Então, às vezes nem vai ser necessário, tá? Página 124. Vamos corrigir aí? Não era isso que ficou faltando? Né? Vamos lá. 6. É o conhecimento que cada líder deve ter de si mesmo. O que é isso aí? B de bola, autognose. Quanto ao dinheiro, aponte a sentença incorreta, falando sobre dinheiro. O que vocês acham aí? Letra A. Sempre assine cheques de sua organização sozinho. Claro que não, né? Então é a incorreta. Letra A. 8. É errado afirmar que... C. Esforços em demasia, planos humanos, são todas as coisas que devem ocorrer. Claro que não, né? A gente já viu aqui. Certo ou errado? 9. Um líder cai naquilo que ele se acha fraco. Está errado. Vimos aqui que ele geralmente cai naquilo que ele se acha forte, né? Aquilo que não puxa a atenção dele, né? 10. Existe também outro fator que contribui para a queda, a solidão do líder. Verdade, isso aí, correto. Então, gente, finalizamos a 4. Vou resumir, tá? Aula 5, vou pular aqui que a gente já
falando um pouquinho sobre liderança agora. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tá claro? Querem contribuir? Eu acho que eu vou tentar em 15 minutos. Eu fiz poucos slides justamente sabendo que a aula ia ser corrida. Então a gente vai mais passar sobre alguns pontos importantes e depois vocês dão uma aprofundada em algum ponto na apostila aí, tá? Liderança. Alguns conceitos aqui tá errado, deveria ter apagado. Opa, peraí. Ah, não, esse aqui desconsidera esse slide aí. Aqui eu pego o modelozinho e vou fazendo. Então é esse aí, ó, liderança. Segundo os mais renomados dicionários, liderança é a forma de denominação baseada no prestígio pessoal e aceita pelos liderados. Vem a ser a ascendência e autoridade de um indivíduo sobre o grupo. Então falamos sobre o líder e agora é o aspecto da sua liderança. Então liderança basicamente é isso, né? É a ascendência e autoridade de um indivíduo sobre o grupo, que é notoriamente, né, vista e respeitada pelos seus liderados. Liderança é, pois, um comportamento e nunca um fato isolado, ou posição. Os líderes são aqueles que maximizam as suas recônditas potencialidades. Quer dizer, recônditas, acho que está aí na postura de vocês também, escondidas, né? Profundas, aquilo que não é aparente. Potencialidade. Abre alguém aí em Provérbios 24, 5. Alguém está com a Bíblia aí? Pode abrir? E lê pra gente aí em voz alta. Provérbios 24, verso 5. E aí? O homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a força. O homem sábio é forte e o homem de consolida, quer dizer, ele consolida. O que o conhecimento faz? Né? Você pode conhecer muitas pessoas que têm a sabedoria do alto, claro. Mas quando o homem ele tem a sabedoria e ele se entrega ao conhecimento, né, como o Provérbios também diz, que é aquele que adquire o conhecimento, ele simplesmente consegue potencializar a sabedoria que Deus dá. Então o conhecimento ele tem esse poder, né? As pessoas vão te enxergar como alguém que potencialmente pode chegar muito mais longe, ou trazer muito mais, como é que eu vou dizer, influência em determinadas situações da sua vida. Oi, Beth, pode falar. Mas poder ter um sábio que eu posso e um de conhecimento mais do que o Mais do que o quê? mais poder ter um sábio do que o forte e um homem de conhecimento mais do que o robusto. Do que o robusto, né? Algumas versões têm diferença, mas basicamente é isso que ele fala, né? O homem sábio é forte. Então, quer dizer, isso aqui resume muito bem do que a gente quando fala sobre conhecimento e sabedoria, né? Quando você se entrega em adquirir conhecimento, cara, você potencializa todas as suas capacidades, né? Deus ele vai conseguir te usar com muito mais autoridade na sabedoria que ele vai te dar. Porque você tem conhecimento daquilo, entendeu? E outra, é o que a gente falou aqui. As pessoas muitas das vezes vão enxergar mais e vão te julgar mais pelo teu conhecimento, por aquilo que você aparenta, é o exemplo de Paulo, né? Quando ele chama a atenção, porque aquilo ali as pessoas vão reconhecer. Talvez a sabedoria, poucos vão entender que você está sendo sábio em determinadas ações. Às vezes as pessoas nem entendem quando você toma uma determinada atitude, porque você já pensou lá na frente o que poderia dar. As pessoas hoje não entenderam, né? Mas talvez no futuro elas vão olhar para trás. É por isso que o líder agiu daquela forma, para evitar o que poderia estar acontecendo hoje. Ó. Então, quer dizer, quando você tem conhecimento, você traz credibilidade também aos teus ouvintes, né, aos teus liderados. Posso falar rapidinho? Oi, Beth. Entre José e o... José no Egito? Sim, no Aham. que ele falou tudo, aí ele falou que Faraó, né? É. Ele preparou tudo. Por quê? Ali foi notória a questão da sabedoria, porque assim, quem é que consegue... ali Faraó ele viu a sabedoria que estava sobre a vida de José, né? Porque José era um homem sábio. Só que ele também tinha uma bagagem de experiência e conhecimento. Por quê? José não chegou ali do nada. Você vê que onde José ele pousava, era abençoado através das suas atitudes. Foi na casa de Potifar, foi lá na prisão, venceu a área do sexo, venceu a área do poder, porque o José, quando estava lá em cima, quando ele era o bambambam, e ele poderia se vingar de todo mundo que fez aquilo com ele, o que ele fez? Fez ao contrário, ele perdoou e chamou todo mundo para...
Sim, mas normal. Mas jamais pensando no mal, agindo com maledicência. Jamais. Jamais. Foi a cura dele, né? É. Então, quer dizer, ali você vê que José, ele expressava, né, a sabedoria e o conhecimento que ele tinha de tudo aquilo que ele passou, né? Tudo aquilo que ele viveu, mas a Bíblia fala que José era muito sábio, né? José era... Não conhecia. E o mais incrível é que nem ele passando tudo que ele passou, o coração dele se fechou, né? Ele era uma pessoa muito boa. Exatamente. E ele vai um pouquinho no contramão do que você falou, que realmente, no caso dele, Deus capacitou, né? No caso dele, é notória a capacidade de Deus, porque José ele não tinha uma bagagem de conhecimento. José ele não estudou para saber, é o que eu falo, né? O conhecimento ele potencializa, ele vai potencializar, principalmente no dia de hoje. Mas no caso de José, a sabedoria que Deus dava a ele era algo espiritual, que era a revelação. De José era a revelação, era a pura revelação do céu. Era Deus com José, era chamado de Deus com José. Porque José só... Mas até, por exemplo, aquele caso da interpretação dele no sonho com relação aos anos. Ele teve uma visão. Sim. Mas o planejamento em si foi ele que conduziu tudo, né? Planejamento você fala em quê? Planejamento do período de fartura e do período depois da seca. Apesar de ter recebido a visão e a revelação, sim. Mas o planejamento... Depois, né? Depois que ele assume a posição, você não vê que José tinha aquela experiência, né? De administrar. Sabedoria, cara, que vem do alto. Aí Deus ele vai. Mas aí que vem a dependência de Deus. Exato. Quando a gente aprende a depender de Deus, é impressionante. Quando você faz uma oração, das suas dificuldades, você pede para Deus te ajudar. Deus, eu preciso que você me ajude nisso. É impressionante como Deus age na sua vida. Como Deus te ajuda Com certeza. a resolver as coisas que para você é difícil. Com certeza. O caso de José é um caso muito prático disso. Sem dúvida. Aí que a gente vê quando as pessoas falam que a gente tem que colocar nossa vida na mão de Deus e pedir a Deus sempre para nos orientar, botar tudo Deus na frente. Se a gente fizesse isso, a nossa vida ia ser bem melhor. Com certeza. Faz, né? Isso é bíblico. E a ansiedade às vezes que não deixa, né? Esses dias eu tava é o mal do século, né? Da doença do século. É depressão. Quer dizer, depressão está ligada a algo que você viveu, né? Não, na verdade, eu estava lendo, né, ouvindo um podcast que é a depressão, era o estresse e a ansiedade. A depressão por algo que aconteceu no passado, né, que você começa a lembrar de frustrações e tal, você acaba caindo numa depressão. O estresse, que é algo que acontece no presente, o presente te estressa, e a ansiedade você já está sofrendo por um mal futuro. Exatamente, né? É o mal do céu. É você realmente, o tempo, é o passado, presente e futuro afetando a nossa saúde. Conceitos básicos sobre liderança, tá aí na página 130 de vocês, tá? Devido à pesada carga da liderança, por mais capacitado que seja o líder, levá-la sozinho será sempre uma tarefa impossível. Por isso a necessidade de observar-se alguns conceitos básicos sobre a liderança, a saber, pluralidade da liderança, a unanimidade da liderança, fundamento bíblico da liderança, teologia da liderança, desafios da liderança e diretrizes da liderança. Você vê que cada ponto desse, aí na apostila, ela vai trazendo algumas informações, né, alguns conteúdos. Eu não vou me ater, gente, senão a gente não consegue finalizar a aula, tá? Então depois... Esses são os aspectos, aí vocês dão uma aprofundada em cada tópico desse aí, tá? Até para depois a gente corrigir os exercícios. Eu já corrigi aqui. Oi, Raquel. Sim. Vai lá, pode ir. Sem problema, Raquel. Sem problema. Vai com Deus, tá? Então, gente, são os aspectos aí os conceitos básicos, né, ali da liderança. Eu não vou ler para a gente poder dar uma acelerada, tá bom? O preço da liderança. Toda liderança tem o seu preço. Quanto maior for a conquista, maior será o preço a pagar. Vejamos alguns aspectos considerados de custo elevado para os que ostentam uma liderança, especialmente os que se dispõem ao exercício do ministério.
Aí tem alguns pontos, né, que geralmente o líder ele paga um preço muito alto, né? E aí depois também a gente pode até, como é pouco aqui, tem uns que eu queria até ler com vocês. Cadê o preço da liderança? Está até na segunda parte. Depois a gente volta e faz esse primeiro questionário aí. Abuso de poder, crítica, competição, fatiga, identificação, orgulho e inveja, é o que o Rafa citou, né? De muitas pessoas olham para a liderança, né? E talvez até almejam aquilo lá, ou invejam a posição, enfim. Mas muitas das vezes não estão aptos, né? Ou querem pagar o preço para estarem ali. Acha que é só... Muita gente acha que liderança é ostentação, né? A posição e é para... Muitos pensam que é para ser servido, né? É ter honra, mas na verdade a gente sabe que não é. Tudo que a gente falou sobre liderança aqui, né? A gente sabe, gente, que o preço é muito alto. Você muitas das vezes sacrifica áreas da tua vida com relação para exercer uma liderança. Às vezes a tua família é sacrificada por você exercer uma liderança. Às vezes os teus projetos pessoais são sacrificados por conta de liderança. Então as pessoas que olham, né, de fora, às vezes só veem poder, status, né, notoriedade. Mas na verdade não é nada disso. Claro, tem líderes que chegam e querem isso mesmo. Só que aí eles caem do cavalo, né? Porque quando eles começam a se deparar com aquilo realmente que a liderança tem e traz, a parte boa, né? E que parte? Exatamente. Talvez o quê? É porque é a pessoa notável? É a pessoa que está em destaque? Lá na igreja, os obreiros saíram de maneira destacada. É o quê? Lá na igreja, obreiro, diácono, trabalhador, eles formam para a ceia. Que a ceia é servida primeiro para a membresia. Uhum. Aí os obreiros, trabalhadores e diáconos formam lá na frente, bonitinho de terra. Sim. Aí depois as missionárias, por último o ministério. É assim. O líder não forma. É de baixo para cima, né? O líder não forma mais, pastor. Aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, quem queria aqui para se destacar assim, né? O cara fica lá, você ia lá no cantinho e vai, entendeu? E aí são coisas que eu percebo que as pessoas almejam uma coisa que não fazem ideia. Não faz ideia, cara. Não faz ideia. Eu, às vezes, assim... Claro, gente, quando a gente fala em liderança, é muito fácil para um líder que, se ele não quiser ter problema, ele vai conseguir empurrar com a barriga. Ele vai fazer... Agora, se realmente você quer exercer uma liderança sadia, prepara para trabalhar. Prepara para ter trabalho, meu amigo. É complicado. Né? Às vezes eu fico olhando, por exemplo, as lideranças aqui da igreja, né? Varões, a mocidade, o quanto que essas pessoas se empregam na liderança é brincadeira, cara. É brincadeira. Então a gente vê quando uma liderança realmente ela se entrega para aquilo. E você vê que ela abre mão de muita coisa, pessoal. Né? Agora, pode ter caso de você ter líder que vai fazer o basicão lá, tá ali por tá e tal, e são formas de liderança. Só que dificilmente você vai ver uma liderança dessa prosperar. Uma liderança dessa fazer a diferença, né? Porque é muito fácil. Se eu não quero ter problema, eu não mexo com ninguém, eu não exorto ninguém, eu não ensino ninguém, eu não converso com ninguém. Eu vou tocando. Você não vai ter problema. Só que isso não é liderança. A liderança precisa influenciar, precisa fazer diferença no âmbito da liderança, no âmbito do grupo em que ela está liderando, entendeu? E aí, só para a gente... eu queria só ler com vocês aqui, página 142, que fala sobre a crítica. Quem pode ler esse texto aí? Página 142, a gente fala sobre crítica. Se alguém não pode suportar a crítica, ainda está emocionalmente imaturo. Esse defeito virá à tona mais cedo ou mais tarde e impedirá o progresso do líder e do grupo em direção ao alvo comum. O líder amadurecido é capaz de aceitar a crítica e fazer as necessárias correções. Exatamente. Conselho aí para vocês, futuros líderes, se não já exerce, o Rafa já exerce. Você é líder lá de alguma coisa na cidade de Deus? Não? Mas está preparado para ser daqui a pouco. Vão te criticar de qualquer jeito. Você fazendo ou não fazendo, você falando ou não falando, você tomando decisão ou não tomando. Vão te criticar de qualquer jeito. Se tu sorri muito, é brincalhão. Se você não sorri muito, você é ranzinza. Então, quer dizer, se você fala com todo mundo, você quer líder político, quer ser político.
se você não fala nem se você é mais tímido, vão falar que você, sei lá, é arrogante, né? Então, quer dizer, gente, quem está em posição de destaque sempre vai ser criticado fazendo ou não fazendo. Também é, exatamente. Às vezes quem não está já é criticado, imagine quem está na posição de destaque, em que as pessoas olham, é pior ainda. Então, quer dizer, na dúvida, façam. Se Deus te colocou ali, é para que você exerça o seu chamado de liderança. Você tem até todo o direito de errar, se for o caso. Mas pior é você não tentar fazer nada para mudar a situação de determinado grupo, determinada circunstância. Então você está ali realmente para você tomar decisão. O líder é para isso, gente. É para tomar decisões. E aí arcar com as consequências das suas decisões. Mas crítica, né? Por isso que eu fiz questão de ler aqui. Cara, você é criticado a todo momento. Nós somos criticados a todo momento. Todo momento. Então isso aí é normal para a vida de quem quer liderar. Para a vida do líder. Para a nossa vida de... Tem que saber lidar com a situação. Né? E às vezes o líder recebe uma crítica, já leva para o coração, ele não quer falar mais com aquela pessoa, ou então quer largar o ministério, quer largar a liderança. Gente, não é assim. Então, estejam preparados para serem criticados. Isso é normal. Porque tudo que vocês fizerem não vai agradar a todos. Agora, se nem Jesus agradou, não sou eu e você que vai querer agradar a 100%. Então, com relação à crítica, esqueçam. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Utilização do tempo lá no final, a gente já falou, né? Até aquelas frases lá do Urman, né? Do livro de ansiedade e informação, tem lá no último tópico, utilização do tempo, há um preço a ser pago e tal, administrar nosso tempo significa administrarmos-nos a nós mesmos. Devemos incluir um tempo para estarmos a sós com Deus, para orarmos, estudarmos a palavra de Deus, examinarmos a nós mesmos, né? Tomarmos decisões e também reanimarmos. Então o líder ele precisa também ter esse cuidado com o tempo, fora outros, né? Cuidado com a solidão, nunca procure muito estar só, né? Porque às vezes a solidão ela derruba também a nossa liderança. E a gente leu até em alguns slides anteriores, pluralidade da liderança. É você realmente colocar as pessoas para fazer parte da liderança, né? São as tuas decisões, as tuas orientações, a forma com que a tua liderança lidar com os seus liderados, tentem envolver a todos. Porque quando o liderado ele se sente parte, é diferente. Você já vai ver que ele vai enfrentar algum desafio de uma forma diferente. Então, sempre tenha uma liderança plural, nunca singular, nunca esteja sozinho, nunca faça nada sozinho, né? E isso eu digo para todas as áreas. Já falamos aqui, por exemplo, com relação ao lado financeiro. Principalmente, nunca, se possível, nem peguem dinheiro você enquanto líder. Designe alguém sobre sua supervisão e nunca apenas um para fazer. Agora, não só para dinheiro, para tudo, gente. Procure entender. Tem um projeto? Expõe, escute os seus liderados. Seja participativo, né? Não sei se foi na última aula, a gente falou sobre o tipo de liderança, do autocrático, né? Que é o que ele fala, é o que serve e tal, daquele paternalista, que ele também, ao contrário do autocrático, ele deixa as pessoas, vai lá, paizão, pode fazer o que quiser. Não é. Você precisa ser um líder participativo. Precisa exercer sua autoridade, mas você precisa também ouvir das pessoas, ouvir dos seus liderados. Isso vai fazer com que eles também participem de uma forma ativa da sua liderança, e não tenha dúvida, você vai motivá-los dessa forma. Tomar decisões agradáveis, o que eu já falei aqui, faz parte também da crítica, né? Em algum momento você vai ter que tomar decisão que vai afetar uma, duas ou até mesmo um grupo. Normal. O líder ele não só toma decisões benéficas. Eu quero tomar uma decisão que eu vou levar os meus liderados do meu departamento para um passeio, ou para não sei aonde, ou sei lá. Decisões assim é muito fácil tomar, porque todo mundo, beleza, vamos lá, legal. E quando é decisões que você não vai agradar a parte ou a muitos? O pastor, principalmente de uma igreja, ele precisa tomar para o bem comum do corpo de Cristo. E muita gente não vai entender. Agora, vai ter crítica? Vai. Mas se não fizer também, estão criticando ele da mesma forma, porque não está fazendo nada. Está vendo o negócio acontecer e não está exortando, não está fazendo nada. Então isso é normal para a vida da liderança, gente. Antes da gente seguir aqui para a alma da liderança também, na página 144, vamos corrigir a primeira parte do questionário aí.
Página 140. Aqui, se vocês a gente não leu muito, né? É uma parte que a gente deu uma acelerada, porque senão a gente não consegue finalizar. Mas aí eu vou dando ajuda para vocês nisso aqui. Mas, de repente, só pelo que a gente conversou, a gente talvez já tenha aqui uma ideia. É a forma de denominação baseada no prestígio pessoal do líder e aceita pelos liderados. O que é isso aí? Liderança, letra A, perfeito. 2, virtude que determina o verdadeiro objetivo da liderança cristã. Fé, perfeito, é isso aí. É a fé, virtude. Quanto ao líder espiritual, segundo Sanders, né, que deve ser uma referência que ele colocou em algum trecho ali, o que fala? Acho que é D. Eu botei a D. É a D que eu fiz isso aqui, ó. Faz a vontade de Deus. Exatamente. Toma as palavras de decisão, está errado, é motivado por questões pessoais. Está errado, é somente autoconfiante também, não precisa nem da gente ler, né? As opções já. Certo ou errado? 4. Desde o princípio, foi impossível a um homem só carregar a carga de todo o rebanho e alimentá-lo adequadamente. Verdade. Correto. Isso aí, C. Número 5. A liderança da igreja há de estar aberta para o novo, sem perder a visão do permanente na igreja. Também está certo. Então, permanência é aquilo que é imutável, são os princípios basilares, né? A gente falou aqui, se eu não me engano, lá na parte que a gente estava falando ainda sobre a igreja, essa daí é certa também. Porque a igreja ela precisa ter uma visão do novo, ela não pode desprezar o novo. É como a gente falou, ela tem que acompanhar, por exemplo, a tecnologia que veio nos ajudar. A gente até falou aqui sobre a administração e tal. Então ela precisa ter essa visão aberta ao novo. Não tem para onde a gente fugir. Não tem. Só que ela não pode perder os princípios basilares, né? É o que a gente costuma dizer aqui, né? É a santidade da igreja, pureza da igreja, isso é inegociável, isso é imutável. Então, se qualquer novidade, qualquer tecnologia, qualquer coisa nova que o mundo quiser trazer para dentro da igreja e afetar a área da santidade, da separação, da pureza da igreja, nós não podemos aceitar. Agora, não ocorre com relação à tecnologia que a gente tem feito uso, né, e até bastante, principalmente nas igrejas de hoje. A questão 4, ele fala assim, desde o princípio foi impossível ao homem só carregar a carne de todo o rebanho e alimentá-lo adequadamente. Quando ele fala que foi impossível um homem só, ele quer dizer um homem sem Deus? Ou vamos ler esse daqui? Esse eu tinha sempre... ou sem uma equipe para gerar... Nessa aqui eu vou fazer até questão de ler, cara, com vocês. Ó, conceitos básicos da liderança, lá na página 130, ó. Desde o princípio foi impossível a um homem só carregar a carga de todo o rebanho e alimentá-lo adequadamente. Está lá em Atos 6:1. E hoje muito menos. Para fazê-lo, pois ficará altamente desprotegido quanto aos ataques da soberba, da inflexibilidade do coração e dos extremismos que perseguem o rebanho. Aí ele traz aqui uma referência do pastor Renato Cobra, em um de seus trabalhos descreve alguns conceitos básicos sobre a liderança da igreja, excluindo as conveniências e tradições religiosas, atendo-se unicamente à Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé. Vamos abrir em Atos 6 aí, para ver o que ele está se referindo nessa referência aqui. Sim. Porque ele fala aqui sobre a questão da inveja, da soberba. Essa referência eu não cheguei a abrir, não. Vamos ler junto. Vamos ler junto. É Atos 6, versículo 1. Não vejo dessa forma, não. Vejo mais da forma como uma equipe aí. Mas você lendo aqui, dá dúvida. Porque aqui ele fala assim, Essa referência aí, desprotegido eu achei contra que os não ataques da tinha soberba, da Eu achei que inflexibilidade não tinha nada a ver e dos essa extremismos referência. que perseguem o rebanho. Ah, quando leu? A instituição do já. Os 6:1 fala, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável... Aqui ele está falando sobre a instituição dos diáconos. Então, quando ele fala dessa carga aqui, ele está se referindo ao início da igreja, né? Aos homens, né? Aos primeiros discípulos lá. Realmente, em algum momento, a carga da igreja, eles não conseguiriam levar mais à frente. Por isso é que aqui ele fala da instituição dos diáconos, porque ele fala aqui, ó, cadê? Os 12 convocando a multidão, escolhei irmãos entre vós, mas cadê o objetivo? Quer ver, ó? Aqui, ó. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável para nós que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Quer dizer, a carga já estava ficando alta, né? A igreja se formando, ele começou a dividir. E ali foi feita a instituição dos diáconos. Agora, com relação à carga que ele fala aqui, desde o princípio foi impossível ao homem só carregar a carga de todo o rebanho e alimentá-lo adequadamente. E hoje muito menos. Poderá fazê-lo, pois ficará altamente desprotegido. Então, falando sobre a questão da liderança. Não é nada a ver com Cristo em si, com Deus não. Ele está falando sobre a liderança, exatamente. É a carga da liderança, né? Exatamente. É como, fazendo uma analogia aqui, é como se a gente deixasse ao pastor hoje, que tem a incumbência do discípulo, né, de Pedro, enfim, que fundou a igreja, dele abraçar tudo. Dele deixar a liderança para ter, por exemplo, que servir uma Santa Ceia. Sabe? Então é dessa carga da liderança. Então quer dizer, por isso é que há essa carga, ela tem que ser dissipada, ela tem que ser espalhada, né? Cada um tem o seu determinado chamado, o seu ministério a desempenhar na igreja. Ok? Bem, vamos lá para página 144. A alma da liderança. Ter motivações e atitudes corretas é essencial para o desempenho da liderança cristã. É a alma. O preço a gente falou. Um pouquinho antes aí. Agora é a alma, é a página 144. Finalzinho aí da página 144. Nossas motivações e atitudes são a alma da nossa liderança. Então, como a gente viu no slide anterior, liderança, gente, não é como é que eu vou dizer, uma posição, né? Um momento, algo aleatório, né? Liderança é um estilo, é a tua vida, a tua alma. Então, quer dizer, não é simplesmente a posição que você ocupa. São as tuas características sendo empregado no exercício da liderança. É a nossa alma. Então, fala isso aqui, ó. Com que atitude devemos servir? Isso tem a ver com nós, com o perfil da liderança. Alegria, dedicação e constância, que são os 3 pontos que falam sobre essa alma da liderança aí. Ó. Só resumindo, por exemplo, alegria. Servir ao Senhor com alegria, tem até a referência de Salmo 100. Como você encara o serviço no reino de Deus? Peso ou privilégio? Servir a Deus é um privilégio. Devemos estar constantemente agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de o servirmos. Aí fala em dedicação. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Jeremias 48 e outras referências com relação ao julgamento do fazer a obra de qualquer maneira, né? Inclusive, quando tem até uma referência, não sei agora, não vou lembrar, com relação quando nós somos comparados a soldados, né, de Cristo. Acho que Paulo fala isso em alguma das suas cartas, em que ele fala que não é digno aquele que milita se não militar legitimamente, quer dizer, militar de qualquer maneira. Então, para militar, precisa militar com vontade, né, com dedicação, e não com leviandade. Constância, e não nos cansemos de fazer o bem, para que a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Então, são os 3 pontos com relação às atitudes essenciais da liderança, tá? Refletindo sobre a liderança cristã, há 3 tipos de pessoas no mundo. As que não sabem o que está acontecendo, isso aí está na página 146 de vocês, só resumindo, lá no finalzinho, depois de trazer uma introdução aí com relação à liderança, né, a reflexão, ele fala aqui, ó, que há 3 tipos de pessoas, as que não sabem o que está acontecendo,
as que observam o que está acontecendo e as que fazem com que as coisas aconteçam. Falando de líder, qual desses 3 grupos de pessoas o líder ele tem que estar enquadrado? As que fazem com que as coisas aconteçam. Exatamente, é o que eu falei aqui, né? Um líder que ele não sabe nem o que está acontecendo, né? Aí a gente pode enquadrar aqui o modelo de liderança paternalista. As coisas estão acontecendo, o paizão fica aleatório lá, deixa... Então, quer dizer, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não está exercendo a liderança. As que observam o que está acontecendo, ele só observa, ele sabe o que está acontecendo, mas ele não toma atitude. E aí o terceiro grupo de pessoas, as que fazem com que as coisas aconteçam. Quer dizer, eu sou agente ativo, a minha liderança está ativa, né? Está ativada. Então esse é o tipo de líder que realmente a gente pode chamar de líder. Aquele que faz com que as coisas aconteçam. Se não está acontecendo, muito provavelmente é porque o líder ele ainda não tomou a postura de líder no meio do grupo. Então ele é o responsável por fazer as coisas acontecerem. Agora, não significa que ele vai fazer tudo sozinho. Não, liderança não é isso. É fazer com que as coisas aconteçam de forma plural. Não só você agindo, mas trazendo o grupo conforme a sua influência para agir também em determinado objetivo. Liderança cristã e o discipulado. Está aí na mesma página. Aí eu só resumi aqui algumas coisas também. A liderança cristã deve estar comprometida com o reino de Deus. E isso inclui a sua continuação. Então, quer dizer, o reino de Deus, ele é dinâmico, gente. Eu sempre falo isso, né? Aqui na igreja eu já falei várias vezes que eu era até a favor de, por exemplo, um líder, ele ficar 2 anos, primeiro ano ele lidera, o segundo ele lidera preparando alguém, e no terceiro ano ele dá oportunidade para alguém. Eu tenho uma visão meio assim, é você dar espaço para que o reino de Deus ele funcione. O reino de Deus ele é dinâmico. Se você vê, por exemplo, pessoas que não conseguem exercer nada no reino de Deus, alguma coisa está errada. Se você vê um líder 30 anos na frente e as coisas não acontecem, alguma coisa está errada. Então, quer dizer, o reino ele precisa se movimentar. O reino de Deus é um reino em movimento. Entendeu? Então, você tem que ter essa liberdade, né? E aí fala com relação ao discipulado. É o que eu falei para vocês em uma das últimas aulas. Se um líder chegar ao final da sua carreira e ele falar, não tenho ninguém para me substituir, isso diz muito mais para mim do tipo de líder que ele foi do que com relação aos seus liderados. Porque alguém que fala que não tem ninguém para substituir, esse alguém não foi líder, gente. Me perdoe. Ele não cumpriu com o papel da liderança, que é você criar discípulo, né? Que é você realmente fazer com que as pessoas se espelhando e sendo influenciadas por você, exerçam... Hã? Não é? Mas liderança é isso. Liderança é isso. Então, quer dizer, aí tem uma frase, né, de John Wesley, que ele fala... O John Wesley foi um teólogo avivalista, né, britânico, que ele falava assim, que a igreja que muda o mundo, a igreja que prospera, não é aquela que gera convertidos. Quer dizer, não é aquelas que, há um sermão, a pessoa aceita Jesus. É aquela que gera discípulos. Por quê? Porque ela está fazendo o reino se movimentar. E o que Jesus fez quando esteve aqui? Se Jesus não tivesse tido, né, esse princípio da liderança, quer dizer, uma hora eu vou, mas eu vou deixar gente aqui que vai fazer com que esse projeto, com que esse reino ele siga adiante. Foi o que ele fez, gente. A gente só precisa fazer o que Jesus fez e o que ele ensinou. Vai e fazei discípulos. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Não foi ide por todo mundo e gerai convertidos. Não. É ide e fazei discípulo. Então, a liderança é isso. Se você olhar para trás e não tem ninguém, meu amigo, me perdoe. Então, eu nunca me deparei com ninguém falando isso, né? Eu já vejo, mas eu não falo. De pessoas aqui, principalmente em reunião de ministério, né? Quando falo, mas não tem ninguém na igreja que ele possa assumir. Não, não tem. Ah, gente, me perdoe. É porque não dá para falar. Eu sei. Mas o problema é que não. Mas aí a gente entra por um caminho até delicado da gente abordar de alguns líderes que têm medo de perder a sua liderança. E por isso não faz discípulo. Exato. Mas isso aí sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre. Mas tem gente que não aceita isso.
que eu mais quero é que um liderado, talvez meu, ele assuma e faça algo muito melhor do que eu fiz. Cara, claro, é porque eu dei o caminho, eu cumpri com a minha parte e outra. Cara, é um objetivo comum, é o reino. Não é o que o Kleber fez, o que Paulo fala lá. Que a Bíblia fala pra gente, né? Que um regou, Apolo regou, Paulo plantou, mas quem deu o crescimento? Júlio, eu acho que para o líder, se ele for pai ou mãe, bom, pelo menos dedicado, fica muito mais fácil dele liderar, porque qual pai ou mãe não espera que seu filho ou Com filha seja certeza. melhor? Com Se ele certeza. for com essa mesma linha e conseguir liderar em casa, é muito provavelmente que ele vai conseguir liderar em qualquer outro lugar, seja na vida secular ou na igreja. É por isso que Paulo fala com relação ao ministério, né? Com relação a essa experiência de governar sua casa, né? Porque o líder, aquele que está à frente da igreja, é o que fala lá, né? Aquele que não consegue governar a sua casa não está apto para governar o reino, né? A igreja não está apto. Por quê? Porque ele tem que trazer consigo a sua experiência de governo, né? Então, quer dizer, se ele não cuida daqueles que são seus, caramba. E cuidar de casa é muito difícil. Com certeza. Liderar ele não quer também. Exatamente, exatamente. São muitas variantes, né, cara? Aí vamos lá. O líder precisa não só descobrir pessoas talentosas, como também precisa treiná-las, a ponto da organização funcionar sem ele. Quer saber se um líder é bom mesmo? Experimenta um dia do líder não estar e vê se a coisa vai acontecer da forma que tem que acontecer. Aí você vai ver que o líder, mesmo ausente, ele vai ter a referência. Esse cara aí fez um bom papel, porque olha só, ele não tá. Mas olha como é que funciona. Olha como é que o grupo age. Então vai ficar todo mundo esperando eles. E não acontece muitas das vezes isso? Em determinadas situações? Não acontece nada. Cara, de trabalho a gente vê muito de trabalho. Muito, pô. O chefão, pô, o regional sai de férias lá em BH, né? Caramba, semana seguinte eu vou. Começa um oba-oba que tudo É complicado, cara. Os princípios para discipular são imutáveis, né? Ele traz alguns pontos aqui, ó. Transportar a cruz. Ele explica aqui, inclusive trazendo Lucas 14 como referência, né? A cruz não é brinquedo, mas instrumento de morte na qual eu deveria morrer. Ir para o Calvário é um caminho escolhido deliberadamente, visto que a cruz é um símbolo da perseguição, vergonha e abuso que o mundo jogou sobre o Filho de Deus e jogará sobre os que escolhem navegar contra a corrente, o discípulo. Então, precisa estar claro, né, com relação a esse quesito aqui de transportar a cruz, a saber o que ele vai enfrentar. E Cristo mesmo falou, ó, do mesmo jeito que me odiaram, que me perseguiram, vão perseguir vocês também. E é claro, no dia de hoje, a gente tem visto cada vez mais o cerco se fechando com relação à ideologia, não vou dizer uma ideologia, né, mas aos princípios bíblicos, né? Você vê que cada momento a gente vê se apertando, o cerco se fechando cada vez mais. Renúncia, ele fala aí, ó, que é entrega irrevogável a Jesus Cristo, autonegação, nos termos de Lucas 14, 26 e Mateus e tal. Nosso amor a Jesus é a sua causa, há de ser tão evidente que, em comparação a todos os demais, serão diminuídos. Billy Graham afirmou que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Constância, já falamos sobre constância, e a produção de frutos, né? Então a gente precisa realmente ter frutos através da nossa liderança. E aí, gente, caminhando já para o final, e a gente daqui a pouco encerrando, a liderança é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser fonte de reflexão, de meditação, de discipulado e caminho de vida do líder. Por esta razão, ao líder de nela meditar, de nela viver e conhecê-la para crescer em graça. O líder precisa sempre ter relacionamento e proximidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Precisa realmente ser a bússola. A gente falou um pouquinho com relação ao conhecimento que o líder precisa ter, porque é nele que as pessoas vão se ancorar ou vão indagar sobre qualquer ação ou ataque dessas novas ideologias que estão tentando empurrar a goela abaixo a igreja. O líder precisa ter isso. Bem-aventurado, aí tem a referência de Salmos, né? Primeiro, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, tal. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí vai abordar um pouquinho aqui com relação à liderança voltada para o pastor, né? Liderança pastoral. O privilégio e a excelência do ministério exige muita responsabilidade.
pois quem exerce seu ministério relaxadamente acaba transformando a bênção do ministério em maldição. É o que a gente falou um pouquinho lá atrás, né? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Paulo falando a Timóteo. A gente precisa, isso é excelente obra que Paulo fala, né? Que almejar você ser um ministro, né? Você ser uma referência, isso é benéfico para a nossa vida, para o líder, né? Excelente obra almeja. Só que o que vem através disso é a nossa responsabilidade em fazer com zelo essa obra. Aí fala lá em 2 Coríntios 11, 13, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, quer dizer, que agem com desleixo, né? Sendo desleixado com a obra, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Quer dizer, aparentam ser apóstolos de Cristo, mas na verdade são falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. É o que Paulo fala com relação a isso à igreja de Corinto. Princípios do trabalho pastoral. O pastor geralmente se considera uma pessoa de ação, de movimentos. As igrejas gostam de dizer, isso é muito comum, tá? No nosso meio. O nosso pastor é muito ativo, visita e prega todos os dias. No entanto, esta atividade intensa geralmente não produz os melhores frutos. Também não permite o pastorado de longe alcance. Por quê? Porque a tarefa de dirigir uma igreja não é tão simples quanto parece. É um trabalho complexo, é uma responsabilidade que não exige unicamente a ação visível. Então, muita gente julga o pastor somente pela ação visível. Mas a ação visível, né, a obra, a visita, o aconselhamento, o gabinete, as ações, as decisões que ele tem que tomar, é aquilo que a gente consegue ver. Mas orientação clara, motivação bem definida, atitudes positivas, compreensão e visão panorâmica, planejamento e execução cuidadosa. Eu não coloquei aqui, mas eu acho que fala aí de vocês com relação à vida espiritual, à oração, que a gente já falou em algumas aulas atrás, com relação ao líder. Cara, a vida espiritual do líder, ele precisa ser referência. Se o espiritual não andar com relação, em paralelo a essas ações visíveis, as ações visíveis talvez não vão ter o impacto que o líder espera que tenha. Se realmente o lado espiritual, seja dele ou seja dos seus liderados, estiverem também no andamento, né, paralelo ao crescimento. Precisa ter um crescimento paralelo, não tem jeito. Bem, eu acho que aqui é que eu finalizo, não, tem mais um. É sempre instrutivo ver com que objetivo Jesus, algumas vezes, ensinou seus discípulos a atender, melhor dizendo, as multidões, além das suas próprias capacidades, recursos e tempo. E outras vezes em que simplesmente os afastou delas e os levou a um lugar à parte. Quer dizer, teve hora que Jesus agiu junto com os discípulos perante a multidão. Mas teve momento que Jesus tirou, apartou, agora é com vocês. Então Jesus ele estava sempre mostrando na prática e trabalhando, né, capacitando e orientando, muitas das vezes de forma privada. Também é importante ver como o Senhor, no devido tempo, os enviou para pregar, ensinar, curar, libertar de opressões satânicas, mediante instruções muito cuidadosas e claras. Depois, escutava seus relatórios e, com base em tais experiências, ensinava-lhes coisas novas. Gente, para pensar a forma com que Jesus capacitou esses 12 homens. E, posteriormente, esses homens levaram adiante a liderança que Jesus ensinou. A gente viu que Jesus ele trabalhava no meio da multidão com aqueles homens ali, muitas das vezes eles fazendo, né? Só que a gente via que tinha hora também que Jesus deixava eles reclusos e tinha aquela palestra no privado com eles. Quer dizer, olha a forma com que Jesus estava preparando esses futuros líderes, né? Discipulando esses homens. E aí teve horas que Jesus deixava fazer, tinha a experiência e depois Jesus usava aquela experiência para trazer o que foi de positivo e o que foi de negativo. Então, quer dizer, eu ensino na prática, eu oriento no privado, eu envio a fazer. E na volta a gente conversa os prós e os contras do que foi feito. Então, olha a forma com que Jesus fazia. Eu vou trazer só uma passagem, que eu não vou abrir não, para a gente ganhar tempo. Quando os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele jovem lunático. Vocês lembram o que aconteceu nessa passagem?
em que a mãe estava desesperada, clamando, e os discípulos tentaram expulsar? Os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus chega, ora por aquele jovem e liberta o jovem dessa opressão maligna. O que os discípulos... Senhor, Jesus, mestre, por que a gente não conseguiu? Então, olha só, Jesus ele poderia estar ali e expulsar. Não. Quem vai agora fazer são vocês. Eu estou treinando vocês para isso, eu estou discipulando vocês para isso, então vai lá. Aí eles foram lá e se frustraram. Mestre, por que não conseguimos? Aí Jesus vem, ensinava-lhe coisas novas. Tá vendo que a liderança é isso? É você, esses aspectos, essas etapas, isso tem que ser seguido, gente. Não aprendeu, ensina, não. Exatamente. Mas foi assim, quantas vezes os discípulos... Jejum e oração. Não, aí é que tá. Aí ele fala assim, ó, vocês não conseguiam por quê? Porque vocês têm pouca fé. A fé de vocês é pequena. Mas tem uma parte Também fala que ele recrimina com relação à casta de demônios, que só saem através de jejum e oração. Nesse caso aqui, o que Jesus usou? Para repreendê-los e ensinar. Edifica a tua fé. Faça a tua fé crescer. Homens de pequena fé, até quando eu estarei no meio de vós? Olha só, uma hora eu vou embora, vão ser vocês. E aí eu pergunto a vocês, aprenderam ou não aprenderam? Porque o que mais a gente vê é Pedro, João, metendo a mão na cabeça lá de pessoas possessas e eles sendo libertos, é pegando na mão de coxo, levantando e entrando no templo com eles. Olha o que é uma liderança, gente. Isso é liderança. E aí aí a gente imagina... Deus nos dá a condição de fazer. E... Crê que Ele pode fazer isso. Exatamente. Então é isso que a gente, como líder, a gente precisa ter em mente, é agir como Jesus agia, gente. É ensinar, é conversar, é mostrar na prática, é deixar, muitas das vezes, o liderado quebrar a cara, porque ele vai aprender com aquilo ali. E aí, quando fizer do jeito dele não deu certo, você vai lá e ensina novamente, você insiste. Ó, não é dessa forma, você errou por causa disso. Então faça de forma diferente. Isso é liderança. E liderança não é abraçar tudo, tudo é comigo, eu sou o melhor, vocês são meus súditos e fazem aquilo que eu mandar. Liderança não é isso. Ser líder não é isso. Então, como ser bons líderes? Agindo como Jesus agiu. Fundamentos do trabalho pastoral. Só vou ler e a gente segue. O fundamento do trabalho pastoral repousa na palavra de Deus. A autoridade que reveste esta obra não procede de uma simples tradição religiosa ou cultural. Também não se fundamenta em um determinado sistema de organização social, econômica ou política. O pastorado tem fundamentos próprios e são de valor permanente e universal. 3 são os seus enunciados básicos. Existência de um Deus, Deus está intensamente preocupado e ocupado com o destino do ser humano. Existência de um povo escolhido por Deus, o povo é especial e necessita de direção, e a tarefa que ambos estão executando. Então aqui ele traz um resumo na apostila de vocês, na página 150, fala especificamente sobre o trabalho pastoral, e tudo que a gente falou de liderança se enquadra também nesse trabalho pastoral. Gente, um pouquinho correndo um pouquinho no final, mas eu acho que era isso. Falamos sobre todos os aspectos da igreja, organização, administração. Falamos muito sobre líder. Eu acho que foi a segunda parte da cadeira que mais a gente trocou, mais a gente debateu, e eu acho que é um assunto muito atual. Eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido agregar alguma coisa no conhecimento de vocês, tá? No ministério de vocês enquanto líderes. E eu oro a Deus e agradeço a vocês também. Claro, não é a última aula, né? A gente vai ter a prova na próxima quarta-feira, mas em termos de conteúdo era isso, tá? E aí eu até usei, eu gosto muito desse verso, né? Desse versículo. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento ele consolida a força. E é o que vocês estão fazendo aqui nessa noite e o que tem feito, né, no decorrer do seminário. Então, que Deus ele venha continuar abençoando vocês, fortalecendo vocês e enchendo vocês cada vez mais de conhecimento. Eu tenho certeza que o conhecimento vai potencializar o ministério que Deus tem a realizar na vida de cada um de vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu encerro aqui. Legal? Vamos corrigir. Corrigir porque a prova tá aí, né? Vamos lá. 6. Aponte a sentença errada. Letra A. Mesmo o líder não podendo suportar a crítica, é considerado amadurecido emocionalmente. Ao contrário, né? Suportar a crítica
Exatamente. Ele não amadureceu. Então essa está errada. 7. São as pessoas que detêm o dom da liderança. As que fazem com que as coisas aconteçam. Isso aí. A entrega é entrega irrevogável a Jesus Cristo, autonegação nos termos de Lucas 14, 26 e Mateus 16, 24. O que seria isso? Renúncia? É renúncia. Eu marquei aqui renúncia. Depois a gente pode voltar lá para ver. Marco certo ou errado. A alegria, a dedicação e a constância são atitudes essenciais à liderança. Perfeito. Os dois aspectos básicos do discipulado são a união com Cristo e a dedicação sem reservas. Também está certo. Perfeito, gente? Então, acho que era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Mesmo horário. A gente começa às 7h30, 7h40, faz a prova e aí libera. Conseguimos finalizar aí. Então vamos nos colocar de pé, gente. Espero ver todo mundo aí na semana que vem pra gente tirar uma foto aí com a turma toda, né? E aí, quem pode orar pra gente finalizar? Acho que a maioria já orou aqui, né? Então ora aí, Tayana, vai. Já que todo mundo... Muito obrigado, Senhor. Esse momento, Senhor. Queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Senhor, a fazermos o melhor para ti, Juro, Senhor. Precisamos de ti, Senhor, a negarmos a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Pai, e continua abençoando este seminário. Em nome de Jesus, Pai. Os professores, esta obra, Pai, e as nossas vidas, porque sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. Leva-nos em paz e segurança, Senhor. Esteja conosco todo o tempo, Deus. em nome de Jesus. Amém, Jesus. Gente, obrigado. Vão com Deus e até quarta-feira.